acho muito interessante para a nossa responsabilidade como instituição, que é a educação para a profissão, né? Educação para o mundo do trabalho. A gente conversa com muitos estudantes e muitos falam, professor, eu não aprendi sobre empreender no meu curso, eu preciso fazer outras coisas e tudo mais. E além disso, ter um olhar para os profissionais de educação sobre essas novas métricas, né? Sobre essas novas técnicas, como lidar com esses assuntos que estão sendo falados hoje em dia na área de empreendedorismo. A gente fez um mapeamento anterior e muitos professores ainda usam algumas técnicas que não são usadas mais, né, por esse movimento de inovação, movimento startup. Então a gente pensou, conversando com o Wilson é o grande mediador de todo esse processo. Acho que é bacana deixar registrado esse trabalho que foi feito nos últimos 2 anos pela pasta do Wilson. E a gente falou, se tem uma coisa que a gente precisaria começar na discussão, dentro da nossa incubadora de empresas, dentro da Coneca, seria conversando com quem educa. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente. E aí, conversando com o Wilson, conversando com o Sebrae, foi sugerida essa primeira capacitação para a formação de educação empreendedora. Então, eu espero que vocês aproveitem muito, façam perguntas. A gente já teve outras parcerias com o Sebrae nessa área de capacitação e todas são muito bacanas, são muito boas mesmo. Aproveitem para perguntar, aproveitem para tirar dúvida, aproveitem para sugerir. E eu espero que, acima de tudo, essa capacitação inspire vocês a fazer uma sala de aula diferente, a envolver as pessoas que estão junto com vocês agora nesse momento virtual, né? A gente tem o desafio de estimular os nossos alunos virtualmente, e eu acho que a Veia Empreendedora é um momento ideal. Foi assim que eu me toquei, foi assim que eu fui tocado quando, até então, em 2016, eu era só o professor de informática, e aí fui alçado nesse desafio de trabalhar políticas de inovação, né? Políticas de empreendedorismo e inovação. Então, eu queria poder abraçar todos vocês. Eu acho que a gente conseguiu uma projeção muito boa, até mesmo no nível de rede federal, porque temos convidados que são de outras instituições, e a gente espera que isso se consolide. Esse é o primeiro passo da nossa incubadora de empresas, da Coneca. A gente tem certeza de que a gestão da professora Nura Jane, que é uma mega parceira nossa, vai reforçar esse processo, vai desenvolver e vai trazer brilho para essa incubadora tão importante. Começamos nesse momento a nível embrionário, a nível piloto, nas unidades da capital, para a gente poder dar esse suporte, mas a gente já entendeu que essa demanda deva se expandir para os campos do interior também, os campos agrícolas. Então, tem um trabalho muito bonito a ser feito em 2021 com a nossa incubadora de empresas, e eu espero que todos vocês se sintam abraçados e envolvidos para participar desse processo que o Instituto Federal vai precisar a partir do ano que vem. Deixo o meu abraço com vocês, eu vou ficar um pouquinho, porque a gente está nesse momento fazendo a avaliação dos editais do GP Inovação, dos projetos que foram submetidos. Então hoje é o último dia para os avaliadores entregarem, e eu estou nessa demanda. O Wilson ficou na parte da capacitação, e eu estou nessa demanda de entrar em contato com os avaliadores. Tivemos avaliadores fora de Roraima, então eu estou nessa demanda. Eu vou ficar um pouquinho para aprender um pouco com vocês também, e já vou precisar sair, mas tenho certeza que a condução vai ser muito boa pelo Wilson. Tá bom, gente? Muito obrigado. Ok, obrigado, Vinícius. Então, sem mais delongas, só antes agradecer ao Emerson Pinduca, que é do Sebrae de Rondônia, a Elissandra, que é do Sebrae aqui de Roraima, que fez essa ponte, e, por último, mas não menos importante, o consultor Maurício, vou chamar de Maurício Tcheco, tá, Maurício? Eu não aprendi ainda a falar, a pronunciar esse teu sobrenome, mas aí eu vou deixar a sua apresentação por sua conta, daí você consegue dar mais detalhes, como é que é a sua consultoria, como é que você trabalha com isso, mas enfim, nós estamos em boas mãos. E embora eu tenha colocado nas orientações no e-mail, pessoal, a questão de nós mantermos os microfones desligados e tal, vai caber ao Maurício dar detalhes, né, de como é que vai ser essa oficina. Então, se ele falar que deixa tudo aberto e podem falar quando quiserem, ou deixa fechado aí, no momento certo, vocês vão poder tirar as dúvidas, beleza, a dinâmica, a didática é toda do Maurício.
Só tenho a dizer mesmo que vamos aproveitar. Eu também estou aqui para aprender, então vamos todos aproveitar. Sejam bem-vindos nossos servidores aqui do Instituto Federal de Roraima, sejam bem-vindos servidores de outras instituições, como a Universidade Federal de Roraima, IFA, e tantas outras, IFAM. Então sejam todos bem-vindos. E, para não perdermos mais tempo, Maurício, é com você. Wilson, antes de passar para o Maurício, desculpa, Maurício, te interromper, claro. Queria fazer um pedido para vocês. Maurício, você está vivendo um momento histórico da nossa instituição, a gente está abrindo as portas da nossa incubadora de empresas. No auditório, se fosse um auditório, a gente faria uma foto no final da apresentação, mas eu não vou estar aqui. Queria saber se vocês me permitiriam fazer uma foto com vocês, para a gente divulgar isso nas nossas redes sociais, do Instituto Federal. Se vocês me permitiriam abrir a câmera de todo mundo, para a gente simular aqui o nosso auditório, né? É aquele momento em que a gente tira foto com todo mundo, que aí eu vou pedir para a assessoria de comunicação, a nossa querida Ascom, para a gente deixar esse momento guardado na nossa memória institucional. A gente pode fazer uma foto com vocês. Perfeito, Vinícius. Eu não posso eu sempre esqueço isso, de tirar a foto, mas agora aprendi que tem a foto de auditório online, que é essa foto aqui. Boa. Deixa eu ver se pronto. Deixa eu ver se dá para entrar pronto. Tá entrando todo mundo aqui. Deixa eu só fazer um primeiro teste. O Adnelson disse que está sem câmera. Tudo bem, professor. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. 1, 2, 3, sorrindo. Vou fazer mais uma, porque a gente sabe que o pessoal pisca na foto, né? Então, 1, 2, 3, sorrindo. Pronto. Agradecido. Maurício, desculpa interromper já a tua apresentação, mas agora a gente tem... Não, saímos na foto juntos, né? Ok, Maurício, fica à vontade. Tive essa honra. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite, agradeço. Ouvir as palavras do diretor, né, um momento muito importante no desenvolvimento da instituição, no desenvolvimento de todas as instituições parceiras, e para mim é motivo de grande alegria poder participar e compartilhar um pouco das experiências que eu tenho vivenciado nos últimos anos. Agradeço a cada um que articulou todo esse evento, essa atividade, que, sem dúvida nenhuma, tende a ser um divisor de águas para a instituição. Agradeço também ao Sebrae por ter me convidado. Eu sou consultor, eu atendo o Sebrae há aproximadamente 13 anos. Iniciei as atividades de consultoria em Rondônia, onde eu morava. As atividades acabaram tomando uma proporção, acabei atendendo cada vez mais estados. Hoje eu moro em São Paulo. E então agradeço à instituição e ao Sebrae pelo convite. Bom, você falou do meu nome, né? Eu vou me apresentar. Meu nome é Maurício Quieco. O CH tem som de K, no meu caso. Mas já me chamaram de várias coisas. Na escola, então, já foi Chico, Checa, já foi de tudo que você imaginar. Então, eu estou acostumado. Com relação à didática, a gente tem uma oficina, tem uma conversa aí por aproximadamente 2 horas. Então, vocês fiquem à vontade para qualquer momento do diálogo que a gente for tendo, parar, pode intervir. Nem sempre eu vou estar olhando a lateral aqui, algum questionamento. Então, se quiser, de fato, abrir o microfone mesmo, pedir, Maurício, olha, nesse momento, posso comentar tal coisa, questionar, fiquem à vontade. Eu prefiro fazer assim, especialmente quando a gente trabalha num formato de oficina. Pode ser, Wilson? Tranquilo assim? Didática desse jeito? Eu acho mais interessante. Bom, falar um pouco rapidamente do que eu faço, né, e talvez por que eu fui convidado para estar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Queco, como eu comentei, eu sou administrador de formação, passei por algumas instâncias do conhecimento, assim como imagino todos vocês, passei por MBA, por Getúlio Vargas, por mestrado, tudo mais, e lá no início já da minha carreira, alguns anos atrás, hoje eu vou fazer 37 anos daqui a uns dias, então eu comecei um pouco cedo. Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu iria trabalhar com gestão, que eu iria trabalhar com empresa, que eu iria trabalhar com empreendedorismo, desde muito cedo. E o tempo foi passando, e logo na minha primeira atividade formal, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional do ramo financeiro, não está mais no Brasil, é o segundo maior instituição financeira do mundo, todos devem conhecer, o HSBC. E quando eu trabalhei no HSBC, eu entrei como estagiário aos 18 anos, e logo nos 19 anos, com 1 ano de banco, abriu-se uma área que era totalmente nova para a nossa realidade, há quase 20 anos atrás, que era a consultoria mercadológica que o banco tinha. Ele tinha uma área, um departamento só de formação e de aplicação de consultorias em pequenas e médias empresas.
E eu, muito novo, muito jovem, com 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos, me inscrevi, fui passando por uma série de processos seletivos e tal, e tive a oportunidade, fui agraciado, eram 2 vagas para a região que eu estava, eu passei em primeiro lugar, e a partir dali eu comecei a desenvolver uma carreira mesmo focada em consultoria empresarial. Consultoria, mentoria, atendimento a pequenos e médios negócios. Também tive a oportunidade de atender grandes empresas, ainda atendo algumas, mas o meu foco sempre foi o que a gente chamava de SME, que é Small and Medium Enterprise, né? Então são empreendimentos de pequeno e médio porte. E dali para frente eu fui tendo uma sucessiva exposição a muitos casos, muitas empresas, atendimentos coletivos de instituições como o Sebrae, como o IEL e tantas outras federações de indústria e comércio por todo o Brasil. E a somatória disso foi que lá no início, nesses mesmos 19 anos que eu comentei com vocês, quando eu iniciei, dei o pontapé inicial para aquilo que eu de fato queria fazer da minha vida, e logo depois eu alcei voo próprio, eu saí dessa instituição em 2006, se não me engano, 2007, de lá para cá vem alçando voo próprio, mas lá naquele momento eu tive um start, e aquele start, quando eu tinha 19 anos, talvez foi o que mudou a minha vida profissional, foi o que me fez conseguir avançar na consultoria da maneira como eu vou apresentar para vocês hoje, né? Vou compartilhar um pouco dos métodos que eu trabalho de consultoria empresarial de alta performance. Então, lá com 19 anos, eu criei o meu próprio Big Data. Foi o que eu fiz. Eu tive esse insight, eu já trabalhava com família, já atendia amigos que tinham empresa, isso com 18, 17 anos. E eu construí um Big Data próprio. Eu peguei uma planilha do Excel e comecei a tabular tudo que eu fazia. Todas as empresas que eu atendia, seja no estado que eu morava, na época que era Rondônia, mas eu era muito enviado para Amazonas, para Acre, para Mato Grosso, para Goiás, e assim eu fui indo. E esse Big Data meu, ele foi se consolidando, né? E ele tem quase 20 anos. Eu montei quando eu tinha 19 anos, estou com 37, então são 18 anos de dados que eu fui acumulando. Que dados eram esses? Que eu uso até hoje essa central. Eu fui pegando tipos de empresa, ramos, atividades, maturidade da empresa, quanto tempo estava no mercado, qual era a idade do gestor, e fui somando a isso as informações que eu trabalhava naquela empresa. Então, aquela empresa precisa disso e logo a gente tenta essa alternativa, essa, aquela, e eu fui mapeando isso ao longo desses últimos quase 20 anos. E aí, mapeando isso e executando tantos trabalhos de consultoria, aplicando tantas ferramentas estratégicas nas empresas, eu acabei transformando tudo isso há alguns anos atrás, há uns 4 anos mais ou menos. Eu comecei a construir um programa que chama Programa Alavancar, que é o programa que talvez consolidou a minha vida profissional. E esse programa, ele é a junção de uma série de ferramentas e passos que eu construí ao longo desses anos, juntando informações e tendo experiências com empresários no Brasil inteiro e também percorrendo alguns lugares. Eu percorri 56 países do mundo nesses últimos 20 anos em busca de todo tipo de experiência mercadológica, estratégica, técnica, inovadora, tudo que vocês puderem imaginar. Então, do Brasil à Islândia, da Rússia ao México, eu rodei o mundo inteiro em busca desse tipo de experiência, desse tipo de ferramenta. Então, o Programa Alavancar, ele acabou sendo o programa da minha vida. E a base do Programa Alavancar é a formação de consultores empresariais e gestores de alta performance em estratégia e mercadologia empresarial. Eu acho que esse é o motivo pelo qual me convidaram, né? Esse é o trabalho da minha vida. O que eu fui chamado para falar aqui hoje, basicamente, resume os meus últimos 20 anos de atividade. E esse programa, para quem quiser conhecer, programaalavancar.com. Recentemente, semana passada, a gente teve mais um país participando do programa, que foi a Nigéria. Então, a gente está hoje em 43 países do mundo, né? A partir do Brasil, exportando tecnologia. Eu saí de Rondônia e essa tecnologia ela foi tomando proporções. E hoje a gente está em países que eu nem imaginava, Bangladesh, Mianmar, estamos em vários lugares. Só não conseguimos entrar ainda na Oceania. Então, Austrália e Nova Zelândia, a gente tem um projeto, provavelmente até o final de dezembro a gente inicia as operações lá também. Então, somando tudo isso, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar dos métodos que foram sendo desenvolvidos, especialmente o Consultoria na Prática, que é um método que eu utilizo para formar consultores ativos ou consultores que não têm nenhuma experiência com consultoria ou mentoria de negócio. Então, a gente usa essa metodologia, eu construí algumas ferramentas muito práticas de trabalho para poder inserir diversos profissionais nesse mundo com uma qualidade diferenciada. Eu vou abrir material que a gente tem para compartilhar, eu, claro, dei uma enxugada, eu peguei vários elementos dos programas que a gente tem e eu fiz uma filtragem
para a gente poder trabalhar no tempo que foi apresentado. E eu vou trabalhar não só esse tema, mas outros dois. A gente vai fazer um trabalho interessante com indicadores e SWOT. E eu vou até já pedir nesse início uma inversão de tempo, na verdade, de escala das apresentações. Amanhã a gente falaria de indicadores e no último dia SWOT. Eu vou pedir para fazer uma inversão dessa. A gente vai trazer a SWOT para amanhã, SWOT e outras ferramentas de gestão, e vamos deixar indicadores para o final. E vocês vão compreender o porquê disso. A metodologia, ela tem uma sequência que fica mais lógica desse jeito. A gente vai ver amanhã, eu transformei a SWOT, eu peguei a SWOT do Albert Humphrey, lá da década de 60, mergulhei na vida desse cara em Stanford, fiquei quase um ano estudando só os detalhes de como ele construiu a SWOT, para eu pegar a SWOT e transformar ela. Eu mudei ela inteira, vocês vão ver amanhã, deu uma de louco, como dizem, né? Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e aí a gente vai entender um pouco disso tudo. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Cá estamos. Tá aparecendo para vocês, não? Tá abrindo. Tá, perfeito, abriu. Perfeito? Me dê um feedback. Ok. Ok. Bom, então, pessoal, esse é um dos materiais que a gente trabalha e não por acaso eu peguei esse material e fiz uma filtragem para a gente poder fazer uma conversa interessante nesse tempo que a gente tem, aproximadamente 2 horas. E é claro que ao final disso tudo já está combinado não só esse material, mas os demais materiais que a gente trabalha nos conteúdos e que a gente também compartilha para que os profissionais apliquem as ferramentas na prática, eles vão ser compartilhados, vão ser passados para todo mundo que está. Então, consultoria empresarial na prática é um dos métodos que eu desenvolvi nesses últimos anos. E qual foi o objetivo, né? Por que eu desenvolvi métodos e não utilizei o que tinha disponível? Logo, como eu comentei com vocês, comecei a desenvolver consultoria muito cedo e já entrei no mercado um pouco frustrado, né? Quando eu já entrei em busca, eu passei anos, passei minha adolescência inteira esperando o momento em que eu iria entrar para o mundo da gestão e da consultoria. E quando eu entrei, eu olhava para um lado, olhava para o outro, as ferramentas que a gente tinha disponíveis, e elas todas falavam mais ou menos a mesma coisa, e não falavam a realidade, talvez, do pequeno e médio empresário, que é, talvez, a área de maior necessidade para consultoria empresarial no Brasil. E não apenas no Brasil. Quando o Programa Alavancar foi ao ar, eu construí o Programa Alavancar, comecei a desenvolver há 4 anos atrás, mas ele entrou no ar mesmo, mundialmente, em outubro do ano passado. Então, ele tem 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E o programa começou a trazer feedback do mundo inteiro. Eu tenho muitas operações em Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Colômbia, a gente tem muito cliente na Colômbia, Venezuela também. E essa era uma realidade geral, né? Qual era a realidade que eu me deparei lá com os meus 19 anos? Você ter uma série de bibliografias disponíveis, uma série talvez de entendimentos e de construções, mas, de fato, o método pronto, né, um método que você facilitasse o trabalho, não para nós consultores ou profissionais dessa área, porque para nós é tranquilo você pegar um livro grosso de um Rebouças, de um Almeida, de um Mintzberg, que seja, e para nós é interessante você debulhar aquilo e tentar criar alguma estratégia de pôr aquilo em prática. Mas para o pequeno, médio empresário, para o microempresário, para o cara que necessita de uma incubadora, para o gestor que está iniciando uma ideia através de uma startup, para esses profissionais, aquela linguagem que a gente tinha e que a gente ainda tem em uma escala até interessante, é uma linguagem que não conversa com micro e pequeno empreendedor, e não só brasileiro, né, mas empreendedores do mundo inteiro, eles não conversam com essa linguagem muito formal, muito robusta, e com ideias, talvez, entendimentos que o próprio profissional tem que construir a sua sequência de trabalho. E aí isso me inquietou muito, né? E aí quando eu fui exposto à consultoria ainda muito jovem, eu fui exposto a um método totalmente diferente do que eu via nos livros, do que eu via no Rebouças, no Oliveira, no Silva, no Barbeta, nesses caras que a gente tanto conhece daqui, né? No Igor, em vários deles. E aí eu fui exposto a um método muito específico, que era o método que o HSBC trabalhava em Londres, né? Fazia consultorias para pequenas e médias empresas, e esse método ele também era usado para a gente aqui. E não é o método que eu uso hoje, mas, claro, eu acabei me apropriando de muito conhecimento ali. E ali era um método mais interessante, onde você convertia
não só a linguagem, mas a estrutura das ferramentas, né, de um BSC, de um isso, de um aquilo, para conseguir chegar na raiz de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor. Porque a raiz daquele médio e pequeno empreendedor, ele não se conecta com, talvez, essa forma muito robusta, muito formal que a consultoria adotou. E é por esses motivos que, muitas vezes, a gente encontra no mercado, eu já vivenciei experiências com diversos profissionais que têm esse perfil, ou que têm um outro diferente, mas eu acabei me deparando muito com profissionais que eles tinham uma linguagem muito interessante, tinham uma postura muito interessante, tinham domínio do conteúdo, tinham domínio da escrita, de uma bibliografia profunda e interessante, tinha domínio de cases interessantes de sucesso, de uma Coca-Cola, de uma Nike, e não conseguia atender o manual da padaria, né? E não conseguia fazer com que, com algumas atividades, em 6, 7, 8 meses de trabalho, o manual da padaria transformasse sua realidade empresarial. Então eu convivi muito e vi muito esses profissionais e comecei a perceber que esses profissionais eram padrão, né? Esses profissionais eram padrão. A gente vivenciava naquele tempo no Brasil, talvez hoje ainda tenha um pouco, mas uma realidade onde você tem muitas instituições contratando consultores para atender pequenos e médios negócios, como é o caso do Sebrae e de outros, né, que eu também presto serviço para eles. E isso acabava construindo o quê? Na mente do profissional que presta consultoria, e talvez ali estivesse o gargalo que eu enxerguei e tentei fazer uma mudança. Enxergava o que eu percebi? Eu percebi que muitos profissionais desses, talvez, eles não tinham a prática efetiva da consultoria. Eles tinham o hábito da consultoria para atender instituições. E, às vezes, o resultado que ele entregava para a empresa, de fato, que era o beneficiário, ele não era um resultado muito positivo. Mas no relatório da instituição, o resultado era maravilhoso. E aí a gente acabou chegando, e passaram-se vários anos, e o tempo foi passando, as empresas acabavam não tendo tanto resultado com a consultoria em si, mas nas páginas das instituições o resultado era expressivo. E eu comecei a perceber isso, comecei a medir isso, né? Comecei a medir por grupos de empresas que eu atendia. Então eu cheguei, teve uma época, por exemplo, em Campo Grande, fui contratado com um trabalho grande lá, que envolveu várias instituições, atendi 40 empresas num período de 8 meses. E era um trabalho de mercadologia, fidelização de clientes, plano de fidelização, um trabalho bem técnico, e eles já tinham passado por uma série de consultorias antes. E quando eu iniciei o trabalho, eles não tinham sequer uma ferramenta de fato, prática, técnica, funcionando e dando resultado, né? Talvez se criou naquelas empresas uma burocracia totalmente distante da realidade daqueles empresários, que eles aceitavam, porque estavam recebendo de graça, numa parceria institucional, enfiava na gaveta e ia passando mais consultor e mais consultor. Então eu falo tudo isso no início, que já é conteúdo que eu tenho e que eu agradeço por poder compartilhar com profissionais como vocês e como tantos outros que, graças a Deus, têm buscado alguns conteúdos meus para a gente poder conversar, porque esse talvez seja o grande entrave da consultoria, não só no Brasil, e como eu falei, descobrir no mundo. Muitos profissionais e instituições acabam dando um foco que não é necessariamente resolver a necessidade do cliente. Acabam muitas vezes resolvendo a necessidade das instituições que fazem esse meio de campo. E a gente não pode viver isso. A gente tem que juntar essas duas coisas. As instituições são interessantíssimas, mas a empresa é o objeto. A empresa é o foco. O empresário é o verdadeiro beneficiário disso tudo. E eu falo tudo isso por quê? Porque daí eu construí o método assim. Eu atendi até hoje na minha vida, contabilizando até o atendimento que eu fiz ontem, aproximadamente 1.358 empresas, que eu tenho meu registro ali, nesses últimos quase 20 anos. Quase 1.400 empresas. E a somatória das experiências dos empresários é o que eu trouxe para os meus programas de gestão. Então, talvez eu mudei essa forma, né? Eu tentei enxergar de uma maneira que não fosse eu profissional, consultor, que eu também sou empresário, tenho 2 ou 3 negócios em paralelo à consultoria, mas eu não queria que eu construísse o método para passar. Eu queria que as informações viessem do empresariado, o que dá certo pela voz e pela ação do empresariado. E aí foi aquele meu Big Data. Eu fui registrando tudo. Isso dá certo, isso não dá certo, isso não dá. O seu João do Goiás disse que isso dá certo. O seu Joaquim lá no Ceará testou essa ferramenta e deu certo para ele, mas não deu para o João. E aí eu fui fazendo tudo isso. E quando eu cheguei nesse resultado que vocês estão vendo aqui, que é muito simples, muito objetivo, eu me vi num método que aproximadamente 80% dele é prática, 85% dele é prática, e 15% não é nem teoria, mas talvez é uma fase pré-prática, digamos assim. Então eu tentei da melhor forma eliminar
a burocracia, né? Porque a burocracia era o que impedia um bom consultor de fazer o seu trabalho, que é fazer com que a empresa dê resultado, né? Então isso me incomodou lá no início, quando eu tinha 19 anos, e eu dediquei minha vida. Eu coloquei num papel isso quando eu estava na faculdade, ainda coloquei, eu vou transformar isso. E da forma que eu consigo, eu estou tentando transformar. Hoje são 3.893 profissionais que fazem parte dos meus programas, nesses países todos, e a gente consegue, de fato, fazer essa informação chegar desse jeito que eu estou conversando aqui com vocês, no ouvido de todos eles. E o consultoria empresarial na prática, ele é teoricamente, digamos assim, o meu curso de partida, é o meu material de partida, seja para um consultor mais experiente ou um consultor iniciante, a gente começa por aqui. A gente tem uma ementa que eu, obviamente, não vou trabalhar ela toda, mas essa é uma ementa que faz parte de um dos produtos que a gente tem no programa Alavancar. Eu filtrei daqui, como eu já estava, né, me passaram um perfil do público, né, de quem eu estaria conversando, e como são já profissionais que já estão ativos, né, já são profissionais da rotina empreendedora, da inovação, da rotina empresarial. Então tem vários itens aqui que a gente nem vai abordar para a gente otimizar nosso tempo. A única coisa que eu posso compartilhar já de início, começando por aqui, é isso. Essas são as principais áreas que a gente desenvolve e vivencia a consultoria no Brasil. Não é uma, vocês estão vendo aí aproximadamente 10 delas. A gente tem mapeadas hoje, para o mundo da consultoria empresarial, cerca de 26 áreas diferentes hoje, sendo praticadas no Brasil e nos países que têm uma linguagem empresarial parecida com a nossa. 26 a 28 áreas empresariais diferentes. Algumas delas não estão aqui, como tecnologia, dados institucionais, governança, você tem diversas outras. Essas 10 são aquelas que, digamos assim, de uma panela que tem 100 litros, essas 10 enchem 85 litros dessa panela. Mais ou menos isso. Então, essas 10, elas são aquilo que mais se contrata. E por que mais se contrata isso no Brasil? Porque mais se oferece? Não, porque são as maiores demandas, são as maiores dores, né? E essa informação, ela vem de onde? Ela vai vir de alguma bibliografia talvez mais formal? Não. Ela vem de uma mistura dos meus trabalhos, né, desse grande Big Data que eu desenvolvi, com alguns dados da FENACON, que é a nossa federação, a Federação Nacional dos Consultores. A FENACON, ela tem pesquisas, estudos contínuos, né? O último bem feito mesmo, bem consolidado, ele foi apresentado em 2017. Eles já fizeram uma atualização 2019 e 2020, mas não foi uma atualização tão profunda desse nosso mercado. Então, essas 10 áreas, elas acabam expressando indiretamente as grandes dores do micro, pequeno e médio empresário brasileiro. A gente está falando de planejamento estratégico, talentos, processos e métodos, finanças, contabilidade e auditoria, que acabam se cercando em profissionais que atuam nessas 3 áreas simultaneamente, mercadologia, liderança e comportamento, que é diferente hoje de talentos. Quando eu estudei, quando eu estava na faculdade, talentos, liderança e comportamento era tudo a mesma coisa, né? A gente trabalhava o RH, o BP, hoje em dia a gente não trabalha mais isso, né? Pesquisas comerciais, produtos e produção, inovação, e talvez a cereja do bolo, a menina dos olhos do momento, que é o marketing digital, né? Que pode ser trabalhado de diversas formas. Essas 10 áreas da consultoria, elas, como eu comentei, expressam talvez as maiores necessidades do empresariado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, eu convivi nesses últimos anos com diversos consultores e profissionais que no portfólio dele eles faziam tudo isso aí, né? E geralmente era o primeiro indicativo que eu deveria desconfiar daquela pessoa, né? Primeiro, eu sempre me coloquei no lugar do médico, né? Eu sempre enxerguei o consultor como um médico, né? Como um médico de vidas empresariais. Eu sempre enxerguei assim. E tal como os médicos, a gente precisa de diagnóstico, de exame, de tratamento. Alguns acabam morrendo, outros nascem. É uma vida. A gente tem um entendimento orgânico de todo esse processo. E aí eu sempre me deparava com esse questionamento, ou esse entendimento, né, cara? Como que um médico, um clínico geral hoje, ele consegue ser especialista em 10 áreas e fazer isso com competência e qualidade, diante da quantidade de informações, ferramentas, técnicas, diagnósticos, exames. Se você pegar o CID-10, né, que é aquela tabela padronizada das doenças e tudo, a gente está falando que o cara, então, iria conhecer aquilo tudo de cor e salteado, saber aplicar. A gente está falando que, então, todo consultor seria um Dr. House do negócio, né? E a gente sabe que não funciona bem assim. Então, uma das coisas que a gente prioriza muito nos programas de formação em consultoria é nunca apresente um portfólio, nunca se direcione, nunca pense em querer fazer tudo.
né? O próprio fato de você pensar em ser um macro consultor já te distancia de uma qualidade efetiva daqui 2, 3 anos. É impossível. É impossível. Eu, particularmente, trabalho só com 3 áreas dessas e não trabalho com outras, nem consigo trabalhar. Eu trabalho com planejamento estratégico, pesquisas comerciais e mercadologia, só. E trabalho com essas porque elas se integram, né? Da pesquisa eu faço o planejamento, do planejamento a gente faz ações de mercadologia. Eu conheço consultores que fazem o financeiro, fazem o marketing, fazem RH, fazem pesquisa, trabalham inovação, mexem com contabilidade. Aí, no final das contas, você acaba compreendendo que a solução que ele vai conseguir aplicar e imprimir numa empresa não vai dar resultado efetivo. Não vai dar resultado efetivo. Eu não digo isso apenas da boca para fora, né? Eu digo isso por um Big Data de quase 20 anos. Não dá resultado efetivo. Uma das coisas que eu medi ao longo desses últimos anos todos foi justamente isso. Capacidade que alguns profissionais que eu trabalhei junto, que foram aproximadamente uns 200 nesses últimos anos, mais próximos de mim foram 38, que é uma equipe que eu ainda mantenho, espalhada pelo Brasil e em alguns países. E aí, a gente via, eu comecei a medir esses profissionais, aqueles que eram especialistas mesmo e focavam, nem aceitavam trabalhos de outras áreas, porque às vezes o cara tá ali naquela ânsia da grana, do dinheiro, né? Ou da instituição que ele tá, de ganhar talvez algum benefício, algum adicional, alguma coisa assim, e pega tudo. Não, eu sou, minha área é mercadologia, mas eu pego RH. Gente, são mundos diferentes. É como se você estivesse pedindo para um ginecologista, fazer um atendimento de traumatologia ortopédica no PS. Entendeu? Ele provavelmente vai colocar uma mama no joelho da pessoa. A mesma coisa acontece para a nossa vida de consultoria. Então, por mais que nós tenhamos essas áreas de atuação, o grande foco do bom consultor, pelo menos pelas medições que eu fiz nos últimos anos e que eu continuo fazendo, esses 3.893 profissionais que eu comento com vocês que fazem parte dos programas, eles são acompanhados. A gente oferece uma tutoria para eles, a gente oferece uma troca de experiências, o cara vai, faz a formação, pega um primeiro cliente e fica com a gente de mão dada até ele terminar o atendimento do primeiro cliente dele, tudo através de tutoria, WhatsApp e tal, e a coisa funciona. E é interessante que um deles, a gente tem vários casos interessantes, né? Tem um deles que aconteceu na Angola há um mês, mais ou menos, um mês atrás, um cara chamado Rafael dos Santos lá, que ele já era um consultor, já estava na ativa, e uma das coisas que ele, né, quando ele entrou no programa, ele comentou, Maurício, né, falar no sotaque dele, prezado Maurício, trabalho com RH, trabalho com financeiro, metodologia, inovação, produção, não sei o que, frotas, logística do cara. De fato, assim, né? Vamos tirar tudo isso da nossa conversa. O que você é bom? O que você faz mesmo dele? O que eu sou bom, que eu sou apaixonado, é trabalhar com pesquisa. Então o que você acha de transformar a sua carreira no melhor pesquisador de Angola, né? Comercialmente falando. Porque senão você vai colocar diversos ingredientes numa cesta e são ingredientes que não vão ajudar a pesquisa a crescer. E a gente, infelizmente, vive isso ainda no nosso mercado. Aqui a gente já traz alguns pressupostos, né? Aquele profissional que trabalha, que pretende trabalhar com consultoria empresarial, que já trabalha com consultoria empresarial, seja institucionalmente ou para empresas privadas, que é o meu caso, eu já atendi instituições, continuo atendendo. Eu sou consultor hoje do Cicobi, eu sou consultor do Sebrae, sou consultor da Credcis, da Sicredi, de alguns bancos paralelos do mundo das fintechs aqui de São Paulo. Então eu atendo bastante gente institucionalmente e também atendo as micro e pequenas empresas. Para um consultor, eu sempre compartilho esses pressupostos, né? Esses são os itens, essas são talvez as perguntas, os questionamentos que ajudam um profissional a definir o que de fato ele vai fazer. Isso me ajuda esses 3.893, 3.894 agora, tem uma pessoa aqui de São Paulo que entrou no programa. Então isso ajuda os profissionais a compreenderem de fato o que ele precisa fazer para as outras empresas. Então quando a gente nos entende como consultores, mentores ou coaches, na verdade a gente não tem que buscar o que nos agrada e não alimenta. A gente tem que buscar o que agrada e alimenta a nossa empresa atendida. Ela é a verdadeira detentora e beneficiária de todo esse processo. Então não é porque o Maurício é bom em alguma coisa, mas gosta da outra, que na hora de definir o portfólio você vai fazer um bem bolado que não vai estar orientado para o teu cliente, mas sim para você. E isso não faz sentido na nossa vida. Isso não faz sentido na nossa vida. Trazendo isso para exemplos práticos, eu vou falar da minha própria definição de portfólio. Hoje,
talvez mudou um pouco, porque eu já tenho uma ênfase maior para a plataforma Programa Alavancar, né? Eu sou consultor de outros consultores em alguns países do mundo, mas quando eu defini minhas atividades, eu tentei montar o meu portfólio, tentei me direcionar para atender aquilo que de fato, não apenas eu era bom, mas aquilo que eu era bom e que fazia sentido, que a forma de trabalho que eu tinha, o conhecimento que eu tinha, fazia sentido para as empresas que eu atendia. Então, eu, por exemplo, tinha uma vontade incrível, e ainda tenho, um dia eu vou chegar lá, em trabalhar como consultor na área de grandes investimentos e de finanças. E eu não tenho habilidade para isso. Eu gosto, sou apaixonado. Maurício, já buscou cursos? Já busquei diversos cursos. Tenho um conhecimento profundo para trabalhar nas minhas próprias atividades. Eu sou investidor do mercado financeiro, então eu fui atrás disso para tentar replicar. E eu não tenho condição e competência técnica suficiente para isso. E isso, talvez esse item, ele seja um dos diferenciais para um consultor, para um profissional, ele definir o seu portfólio de atuação. E eu não falo apenas de nós consultores, nós profissionais, professores, tutores que somos, né? Mas se você está aí do outro lado e tem um aluno para atender, tem um profissional, tem um jovem pequeno empreendedor, ele também precisa ser minado disso. Ele precisa ser embriagado com esse tipo de pensamento, né? Não basta fazer o que gosta. Tem que se fazer o que gosta, o que é competente, o que faz sentido para alguém, né? Então, se a gente não pratica dessa forma, a nossa consultoria já começa errada. Se a nossa consultoria já começa errada, ela vai ser transmitida de uma maneira incompleta para a empresa, que vai retransmitir isso para os seus colaboradores e funcionários e clientes, e que ela vai acabar fechando porque ela não teve uma orientação adequada. Então, é aí que mora, talvez nesse start que está o coração da consultoria e da mentoria. Juntar o útil ao agradável. Falei para vocês, eu odeio, assim, eu adoro finanças, mas eu odeio o fato de não conseguir trabalhar com isso e não dei murro em ponta de faca. Tentei 1, 2, 3, 4 vezes, tinha muito conhecimento e não tinha, talvez, a técnica certa para compartilhar, não conseguia ter me envolvido nisso. Foquei naquilo que eu era bom, que eu gostava e que eu percebi que eu conseguia ajudar muito mais, que eram aquelas 3 áreas: pesquisa, planejamento e mercadologia. Criei padrões para isso. E aí o programa Alavancar acabou sendo uma construção que envolve essas áreas, mercadologia empresarial, estratégia, prospecção, tal, que foi tudo que eu trabalhei. E o consultoria empresarial na prática se juntou numa mega formação, digamos assim. Então, para o empreendedor que vai atuar, que atua nessa área, para nós que mesmo atuando institucionalmente ou no mercado privado, esses itens eles precisam ser drasticamente analisados. A pessoa vai atuar sozinha, em sociedade, em parceria. Eu tive experiências em todas essas áreas, né? Hoje eu trabalho em parceria. Tentei trabalhar em sociedade, foi minha primeira atividade. Para consultoria, trabalhar com sócio é algo muito complexo, muito difícil. E eu tentei isso por alguns anos, não consegui. Depois eu iniciei uma atividade de consultoria totalmente isolado, sozinho. Consegui buscar informações e técnica e foi muito interessante. Mas o estabelecimento de ótimos resultados para os meus clientes se deu quando eu comecei a atuar em parceria, quando eu comecei a buscar consultores especialistas para deixar os meus trabalhos mais robustos. Então, mesmo que eu entrasse para fazer o plano estratégico do Cicobi na região norte inteira, eu sou especialista nessa área, mas eu sabia que eu iria precisar de algumas especialidades paralelas, porque um plano estratégico sempre vai requerer o quê? Basicamente, conhecimentos administrativos, talentos e finanças. Então, eu sempre trazia essas 3 áreas e deixava na sala no desenvolvimento. Maurício, fica mais caro o trabalho? Fica mais caro o trabalho. Dá mais impacto? Dá mais impacto. Mas resolve a necessidade do cliente. É todo cliente que pode pagar por isso? Obviamente que não. Por essas e outras que, para clientes de médio e grande porte, a gente tem essa estrutura. Para clientes menores, a gente foca no que a gente é bom. Como será gerido o negócio? Finanças, contábil, marketing, operacional, logístico. Então, são pressupostos que a gente trabalha para que o profissional consiga desenvolver a sua atividade sabendo que ele é responsável por fazer isso tudo simultaneamente, né? Hoje, mesmo tendo essa atuação, uma capilaridade extensa, eu continuo basicamente trabalhando sozinho. Eu não tenho sócio, não tenho funcionário. O que eu tenho são parceiros. Tem minha mulher que trabalha comigo, me ajuda em toda a parte de emendas, toda a parte de atendimento a clientes e tal. Mas eu tenho os parceiros, meus 38 parceiros espalhados por aí. Que regiões pretende atender, né? Não só para nós consultores, para nós mentores, para nós orientadores empresariais, mas para aquelas pessoas que receberão o nosso atendimento, que região pretende atender.
E quando você vai nos livros, né, talvez uma bibliografia, isso que a gente está falando aqui, às vezes é apresentado de uma maneira muito densa, de uma maneira muito formalizada, e não tem necessidade, né? Que região pretende atender? É que região pretende atender, né? Eu estou falando isso apenas para, né, compartilhar com vocês que quanto mais a gente tira a nossa, talvez a nossa versão mais pomposa do que a gente busca de informação, quanto mais a gente tira isso, mais resultado a gente consegue analisar para o pequeno e médio empreendedor. E quando a gente faz perguntas como essa, que região você pretende atender, nós consultores ou cara, você realmente está delimitando de uma maneira prática e objetiva. Eu comecei atendendo a minha cidade, que era Porto Velho, Rondônia. Comecei fazendo um atendimento lá em 4 bairros da cidade. Eu só atendi aqueles bairros, que era um bairro muito comercial, e dali eu fui expandindo. Atendi depois a micro-região que eu estava, que era uma bacia de mais ou menos 8 cidades, aí foi expandindo. Quantos clientes, projetos têm condição de atender e em que periodicidade? Também é uma definição de altíssima importância para que você garanta competência. A maior fuga de competência e de qualidade em trabalhos de consultoria e mentoria se dá por uma resposta incorreta ou por não questionar isso que está em marrom aqui embaixo conosco. Quantos clientes, projetos eu tenho condição de atender, em que periodicidade? Até quanto eu tenho capacidade de atender? Então, se eu for pegar minha agenda e diluir ela por tantas horas com uma empresa, tantas horas com a outra, chego ao consenso, por exemplo, claro, eu vou falar aqui um valor, um número que não é real, só, né, vou usar isso apenas para exemplo, mas por mês eu não tenho condição de atender simultaneamente mais do que 3 empresas. Se eu passar disso, vai me faltar hora na agenda, vai me faltar hora cerebral para conseguir desenvolver boas soluções e vai explodir em incompetência. Então, a gente define isso antes. E é uma definição difícil de fazer, porque ela mexe na mão e no bolso, né? Ela mexe na mão aqui e no bolso, não apenas do consultor, do profissional que já está no mercado, mas daquele que quer entrar, né? E também do cara que é atendido. Por quê? Porque a gente fica tentado, né? Você fica tentado. Você faz um bom trabalho numa empresa, outras 4 chamam a atenção. E foi assim que eu comecei. Você faz um bom trabalho numa empresa, com qualidade e tal, outras 4. Você quer pegar as 4. Passou, continua atendendo aquelas 4. Vem mais 6, você quer pegar as 6. Em algum momento você não vai dar a resposta certa para uma, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V para atender a outra, você vai esquecer uma reunião que você tinha, vai inventar que alguém morreu, e isso vai virar uma bola de neve. Então, esse item em marrom, talvez ele seja o maior garantidor de qualidade e competência dos nossos trabalhos. Quais áreas serão foco de atuação em azul aqui em cima, né? Quando se tenta fazer de tudo, uma boa parte será mal feita. Essa é a experiência que eu pude perceber, vivenciar e registrar no meu Big Data próprio aqui. Priorizar suas habilidades, afinidades e competências. Então, a gente não prioriza apenas a afinidade, mas a gente também prioriza a habilidade e a competência. E falam muito sobre competência e incompetência, né? Fazendo um parêntese aqui, tem um dos materiais que a gente trabalha, chamado Informação como Estratégia Decisiva para Vencer, né? E a gente fala da competência sob o ponto de vista mercadológico técnico, mundo da consultoria. O que é competência para o mundo da consultoria? É uma sequência de 4 degraus, né? E eu gosto sempre de compartilhar isso. Você começa no mundo da consultoria com o primeiro degrau de todos, que são os dados. Dados, né? O que são dados? Dados é a menor fração de um conteúdo, de uma informação. Então, um dado ele pode ser o faturamento de uma empresa que você vai atender, ele pode ser a idade do gestor, ele pode ser o número que define a quantidade de colaboradores de uma empresa, isso é um dado. Quando você trabalha esse dado e correlaciona com outros, você vai ter uma informação, né? Então, o que é uma informação técnica? É a junção de vários dados que foram encaixados de uma maneira lógica e que levaram você a novas compreensões. Aí você vai para o terceiro degrau, que chama-se conhecimento. Dados geram informações, informações geram conhecimentos. Como? Nós vivemos, e vocês especialmente, vivem numa instituição que é uma chanceladora de conhecimento. Por quê? Porque as instituições como essa que vocês representam, algumas que estão presentes aqui, congressos, outras universidades, outras instituições de ensino, congressos nacionais e internacionais, simpósios, revistas, vão validar a informação que tem credibilidade e que foi formalizada. E aí ela se torna um conhecimento formal, a partir do momento que eu valido isso perante alguma instância. Seja um registro, seja uma patente, seja um congresso, seja a atividade que for.
Por exemplo, meus produtos, todos os meus produtos, eles são devidamente aprovados e validados em algumas instâncias que eu passei do conhecimento, né, como artigos, congressos, revistas e tal, e também todos eles são passíveis de um registro que me garante o direito autoral dele e o conhecimento notório. Então, isso é o conhecimento, né, sob o ponto de vista da consultoria. Tá, Maurício, e a competência, onde é que ela entra? Ela é o último degrau. A competência no nosso mundo e talvez nos mundos profissionais como um todo é a capacidade que um profissional que tem acesso ao conhecimento consegue colocar aquilo na prática. Então, competência ou não é a capacidade de transformar o conhecimento que você adquire, que você vivencia, em prática, em resultado. Aplicou, aumentou o faturamento do seu cliente? Aumentou. Você é competente. Foi lá, pegou aquelas informações, fez um belo trabalho e passou 4 anos trabalhando e não deu resultado efetivo apenas em relatório para a instituição? Não é competente. Então, competência ou incompetência não tem nada a ver com burrice, né? Não tem nada a ver com nada disso ou com desleixo. Tem a ver simplesmente com você desconsiderar dados, desconsiderar informações, ou considerá-las, mas não fazer uso, e desconsiderar ou não fazer uso adequado do conhecimento. Basicamente isso. Isso é competência no nosso mundo da consultoria. Capacidade de fazer todos esses elementos dos degraus anteriores se transformarem em prática. Se você não consegue fazer uma empresa avançar, ou até que a consultoria seja encerrar um negócio, que eu já vivi muitas consultorias dessas, você chega lá para fazer um trabalho, fui contratado para fazer um trabalho uma vez em 3 estados do Brasil, contratado pela Federação das Indústrias de Rondônia, que fez uma parceria com outras, e o trabalho era de inovação mercadológica. Era um trabalho com 10 empresas. 3 delas eu encerrei a consultoria fechando as empresas. E o pessoal me apelidou até, né, de fecha a porta, né? Você entra lá para fazer inovação, as empresas já estavam quebradas, não tinham o que eu fazer. Eu só ia empurrar com a barriga. Então a gente aplicou ferramentas que provavam e consolidavam isso. Eu chamo isso tudo de habilidade, afinidade e competência com a área que eu atuo. Qual será seu preço? Obviamente, né, no caso de um consultor que vai para o mercado privado, ou mesmo um consultor que vai atender institucionalmente, isso tem um preço. Mesmo que esse preço seja um preço mercadológico, né, seja avanço, seja evolução do conhecimento da ciência, seja nome, seja degrau, seja o que for, como você pretende atuar. E quando a gente pensa nesses questionamentos que vocês estão vendo aqui, a gente está falando basicamente aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 questionamentos, a gente tem um último ali embaixo que talvez seja um dos mais importantes para essa área. Sua vida está preparada para essa jornada, né? Administrar bem sua carreira, compreende relacionar tudo com a sua vida pessoal envolvida, né? Então, até que ponto a pessoa está disposta a viver o mundo da consultoria, da mentoria e também dos treinadores e coaches empresariais, né? Que são profissões e atividades totalmente distintas, mas que a gente consegue se enxergar no mesmo ambiente, né? Nós nos enxergamos no mesmo ambiente. Então, aqui eu trago também, daquelas 10 principais áreas, quais são, talvez, os objetivos e dores principais que o mundo da consultoria tem vivenciado nesses últimos... Aqui eu faço um apanhado dos últimos 5 anos, talvez para entrar em sintonia com o que alguns de vocês já possam estar praticando como consultores ou como orientadores empresariais ou orientadores de profissionais que empreenderão, né? Que aí eu acho que está o segredo, né? Que informação a gente vai dar e que formação a gente vai dar para esse jovem empreendedor ou para esse empreendedor já de uma idade razoável para a terceira idade, não interessa a idade. Uma coisa interessante dos programas é que lá no início, eu até vou falar disso, não sei se no encontro de hoje ou em outros, né? Se trabalha muito hoje nessa mercadologia moderna a persona, né? Todos vocês devem conhecer a estruturação, a persona, né? Você pega um rostinho, você dá um nome para ela, você dá uma idade, você dá um conceito, e aí meio que se obrigou, se orientou a trabalhar com personas. Um bom negócio para começar tem que ser suas personas, né? E na prática, não. Na prática não tem, não. Não precisa. Talvez isso faça sentido num plano de negócio, de um negócio que aquela pessoa que ajudou a montar o plano não implantou de fato o negócio, né? Mas para quem implanta um negócio, talvez o que eu esteja dizendo aqui até possa contradizer alguns entendimentos que a gente pratica. Eu já trabalhei com persona, em alguns poucos casos ainda trabalho com persona. Mas uma grande sacada, talvez uma grande descoberta que os números nos trazem é que a persona, ela limita o potencial do público. Público-alvo é uma coisa, persona é outra. Persona, como o próprio nome diz, é a personificação que você cria
de um público-alvo. Então, daquele público-alvo, você cria alguns nomes, algumas personas e tenta atingir aqueles, tenta falar a linguagem daqueles. E isso não necessariamente dá certo, né? Na maior parte dos casos, isso acaba limitando demais o público. Então, esses itens que a gente vai falar aqui, que são as áreas de maior necessidade, os objetivos de maior necessidade, eles têm essa premissa, que a persona, ela pode não ajudar muito. Né? No meu caso, ela não ajudou. Eu defini diversas personas em muitos anos de trabalho. E quando eu me desprendi das personas e passei a trabalhar o público-alvo, eu me surpreendi, de um tanto que vocês não têm tamanho. Por exemplo, eu tinha algumas personas para trabalhar o programa Alavancar, por exemplo, né? E nessas personas minhas, eu não tinha pessoas profissionais com mais de 60 anos, né? Não colocava, de jeito nenhum. Tirava do meu público-alvo, tirava das minhas métricas de marketing digital, que eu tenho, né? Eu trabalho com 16 plataformas hoje, em 15 línguas, né? Então, eu tirava isso tudo. E hoje, depois de tirar essa roupagem da persona, eu me deparo com uma informação que para mim é maravilhosa. 13% dos meus clientes, do meu público no mundo inteiro, tem mais de 60 anos. Eu estaria deixando de atender uma fatia maravilhosa, e são as pessoas hoje, os profissionais, que mais contribuem para as atualizações que o programa tem, que o programa ele é atualizado sempre, né? Cada 2, 3 meses, uma aula nova, um vídeo novo, um material novo, e aí as pessoas, os profissionais com mais de 60 anos, são aqueles que dão os feedbacks mais espetaculares, que eu transformo em inovações para o nosso programa. Então, relacionando esse entendimento de consultoria, de portfólio, do que faz sentido ou não faz sentido, com essa característica da persona, não sei se vocês percebem, mas eu estou construindo alguns pilares de informações para a gente entrar daqui a pouco no que é o principal, que é o percurso da consultoria, né? Talvez o principal de toda essa conversa nossa. Mas das áreas, relacionando tudo isso, plano estratégico, talvez seja uma das áreas de maior necessidade, mesmo que as empresas não saibam. Então, o cliente que precisa de planejamento estratégico, ele não busca plano estratégico. A empresa do Joaquim, a empresa do João, a loja de sapato da dona Cleide, a mercearia do seu Afonso, a farmácia sei lá, do seu Geraldo, eles não vêm atrás de você, ou eles não manifestam a necessidade deles, porque era o planejamento estratégico formal na minha empresa, definindo metas, objetivos e planos com ações anuais. Não, isso não é a linguagem dele. Então, em geral, as empresas nos abordam com outras dores, e a gente tem que converter essas dores nos nossos diagnósticos, né? Plano estratégico, então, por que está aqui? Porque é a necessidade que as empresas têm, só que elas não manifestam dessa forma. Então, foco em definição de objetivos, metas e planos de ações anuais. Essa, de fato, é a área e é o foco. Por mais que o cliente não diga dessa forma. Objetivo, fomentar as empresas com conhecimento e ferramentas práticas para a elaboração de planos estratégicos, permitindo a alavancagem dos negócios. Muitas vezes, eu já tive a oportunidade de desenvolver planos estratégicos para uma empresa de pequeno porte, uma empresa com 10 funcionários, que nem o nome plano estratégico a gente usou. Era só planejamento das atividades anuais. Acabou, que era para você não criar. E a gente, por trás, usa os elementos que a gente sabe que tem que usar. E funciona assim. Então, as dores que vêm geralmente no plano estratégico é venda mal feita, equipe que não consegue progredir, a empresa familiar ela não consegue dividir bem as funções, ou então os caras não conseguem separar o que é da empresa, o que é da pessoa física, o bolso do patrão vira o caixa geral da empresa. A gente pega várias dores como essas e vai tentando classificar. Então vai lá e faz uma consultoria em planejamento financeiro, que isso vai resolver o problema dele. Vai lá, então, dar um treinamento de vendas, que o cara falou que está vendendo mal. Não, não. Nós, profissionais, temos que ir além do que a fala do cliente. Porque se o cliente ele fosse expert para identificar que aquilo é o problema dele, ele já teria resolvido. Isso faz sentido? Eu imagino que faça, né? Se o cliente chegasse para a gente e falasse, Maurício, olha, meu problema é vendas, porque o fulano, o ciclano e beltrano não estão conseguindo progredir em vendas, e a nossa equipe são eles, então o nosso problema é vendas. Precisamos de treinamento de vendas. Se essa de fato fosse a necessidade, ele já teria resolvido isso. Ele já teria talvez contratado um combo online de vendas, ele mesmo teria ido lá e ensinado os caras a fazer. Então, não só essa área, mas outras, não são os nossos clientes que definem. Não são as empresas incubadas que definem. Não é o jovem empreendedor que já chega definindo. Estou precisando de uma orientação de RH para desenvolver cargos e salários na minha empresa. Ele não vai chegar falando isso nunca. E a gente tem talvez
esse direcionamento de querer pegar os nomes já prontos da consultoria e aplicar. Se o problema do senhor é vendas, treinamento de vendas para o senhor. Se o problema do senhor é dificuldade em gerir as finanças com você e com a sua esposa, vamos fazer uma planilha, um curso de consultoria financeira. E isso talvez acabe empurrando a empresa para um buraco maior. Problema de vendas, dificilmente é vendedor. Dificilmente é vendedor. Problema de vendas, nesses últimos 20 anos, que eu vou falando e olhando para os meus dados aqui, em geral está na má organização lá da estratégia do empresário. Basicamente isso. Talvez seja o ambiente dele que não está conversando com os produtos, talvez seja os produtos que não estão conversando com a clientela, talvez seja o perfil do colaborador que não esteja conversando com o perfil do cliente, e muito poucas vezes é a inabilidade para vendas. E também, muito poucas vezes, é a inexistência de mercado consumidor. Não. Então, nós, como consultores, precisamos ir muito mais longe. E essa primeira área, talvez, ela seja o coração disso tudo. O plano estratégico é o coração. O plano estratégico é aquela área que vai pegar diversas informações do mercado, analisá-las, calculá-las e transformar tudo isso num passo a passo para que o empresário possa seguir para tudo fazer sentido. E talvez a gente não faça plano estratégico dessa forma. A gente faça aquele plano estratégico mandando o cara fechar os olhos, olhe para o futuro, onde o senhor quer estar. Isso não existe mais, isso não faz sentido. A única coisa que isso gera são quadros iguais na parede de vários estados por onde eu passei, né? Que eu consegui até enxergar qual era o método de consultoria que estava sendo usado quando eu chegava na empresa para atender um cara, sei lá, em Recife, em BH, em, sei lá, tantos e tantos lugares que eu fui aí, e você olhava na parede, né? Empresa, visão, ser referência no estado de Minas Gerais na área tal. E eu vi isso em, sei lá, das 1.300, 1.400 quase empresas, eu devo ter visto isso em 50% delas, as que tinham plano estratégico, era tudo igual. Então é Ctrl+C, Ctrl+V. Por isso que às vezes a consultoria não dá certo. Então, essa é uma primeira grande área, mesmo o empresário não sabendo, talvez seja a principal de todas elas, o que mais se necessita. É planejamento. É o cara pensar no que tem de informação e traduzir em ações. Segunda área, mercadologia. Foca em conhecimento de mercado, portfólio, estratégia comercial e especialmente estratégia de prospecção. Essa é uma segunda dor que se converte em ações também. As consultorias feitas nessa área, elas têm uma importância tão grande porque a gente fala muitas vezes da boca para fora, né? O cliente é teu patrão, né? O cliente é a principal peça da sua empresa. A gente fala isso. Mas na prática, tecnicamente, como eu converto essa fala em algo que possa ser execuível pelo pequeno empreendedor? Aí, quando a gente faz mercadologia para ele, a gente aplica essas ferramentas. Você pode compartilhar com ele formas simplérrimas de se fazer pesquisa contínua, que a gente chama de pesquisa integral, que ele cria uma estrutura de pesquisa de mercado e não para nunca. A pesquisa vai ser algo eterno, ou seja, ele gerencia o mês que vem com base nas informações do mês anterior. Isso tudo é fácil fazer, você tem ali 3, 4 elementos, internet à disposição, então são várias tecnologias que a gente tem. Mercadologia, então, é uma área extremamente necessária para esse momento. O objetivo dela é otimizar o poder mercadológico das empresas, estreitando relações com clientes e atuando com mais foco no mercado. Então a gente tem diversas ferramentas aplicáveis para essas soluções. Mesmo que o cliente ele não sabe nem o que é mercadologia, né? A pequena empresa, o médio empresário, o jovem empreendedor, você vai falar mercadologia, ele vai falar marketing. Não, mercadologia não é marketing, né? Mercadologia e marketing são os dois pilares deste mundo chamado mercado. Mercadologia, o estudo das informações de mercado. Marketing, a ação das ações de mercado. Você estuda, depois executa. Estuda, executa. Infelizmente, consultores e empresas só executam. Entra nas plataformas sociais e sai executando, sem fazer o que precisava antes. Gestão financeira, foco em precificação, fluxo de caixa, cálculo de rentabilidade. Nossa, quantos e quantos negócios eu pude atender, e eu não sou da área financeira, então quando eu percebia, o cara falava, Maurício, nossa, estou com um problema seríssimo de estratégia mercadológica de vendas. Alguém falou isso para ele, né? Aí ele decorou, o Sebrae me mandava lá, Maurício, tem um cara precisando de atendimento de gestão estratégica de vendas, né? O cara, mercadologia específica e ativa. Aí eu, como é que esse cara sabe esses termos, né? Não sei, pelo que me passaram aqui, o cara da área dele é outra, né? O cara é da área de psicologia organizacional, sei lá, ou qualquer outra área. Aí quando você chegava lá, realmente, né? Tinha um cartãozinho ficado lá para ele, ele decorou aquele nome, e o problema dele não era nada daquilo, né? O problema dele não era nada daquilo. Mais um exemplo da gente mergulhar e aprofundar de fato, com as ferramentas certas, né? Tudo isso que a gente está falando, claro, a gente se utiliza de ferramentas para tentar descobrir.
Você tem vários tipos de diagnóstico, vários tipos de prévias diagnósticas que a gente chama, que é entender o que vai ser perguntado no diagnóstico, né, quando é uma empresa de uma complexidade maior. Então, gestão financeira, em geral, ela acaba tendo nesses 3 itens os principais problemas e dores. E muitas vezes, essa parte financeira, ela vem com outros nomes. Ela também vem com deficiência em vendas, ela também vem com problemas de caixa. E às vezes não é problema de caixa, às vezes é problema, de fato, de capacidade operacional de fazer, né? Eu tive empresas atendidas em alguns lugares que eu não conseguia avançar no meu trabalho de planejamento e mercadologia. Eu não conseguia. Não tinha o que fazer. Por quê? Porque a empresa, ela, sem saber, num cadernão do Mickey, que o cara ia anotando tudo nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, ele anotava tudo e no final era só ele fazer uma coisa, era só ele pegar tudo que ele anotava receitas e despesas, todo dia no caderno do Mickey. Isso é caso real, tá? Caso real, uma padaria. E aí eu falava, meu cidadão, você anotou isso por 4 anos, por que você todo dia não fez a soma? Era só somar. Não, somar eu nunca somei, não. Nunca ninguém me falou para somar. Meu companheiro, então, se você vamos fazer uma somatória rápida aqui, eu não sou dessa área, mas somar isso aqui eu acho que eu consigo te ajudar. E aí a gente viu lá que desde o mês 3 das operações dele, ele tinha prejuízo. Então, não é problema de mercadologia aplicada e deficiência em vendas, né? É problema, às vezes, de sair da zona de conforto e se atentar para aquilo que nós, consultores, podemos ajudá-lo. Condicionar as organizações a gerirem de forma mais eficiente suas finanças. Outra área, fiscal tributária, essa eu estou, assim, é anos-luz, eu estou em Plutão e essa área está na Terra. Eu realmente não tenho conhecimento quase nenhum dela, a não ser para as minhas atividades, mas é uma área altamente expressiva e interessante. Consultores de excelente qualidade que eu conheço nessa área, que estão conseguindo aferir, de fato, resultados interessantíssimos para eles, para o bolso deles e para as empresas. Por quê? Por que essa área ela faz muito sentido, e isso que eu vou falar pode fazer sentido para muitos de vocês. Não só nós, como profissionais, mas os clientes que nós iremos atender, empreendedores, empresas incubadas, no meu caso, outros consultores. O Brasil, ele tem uma característica muito cíclica, é muito dinâmica a mudança, é muito rápida. Então, a cada 3, 4 meses, você tem novas cartilhas ditando como a chancela tributária e fiscal vai funcionar no Brasil e nos estados. Isso abre uma margem gigante para esses profissionais. Não só de fazer a atualização dos clientes para trabalhar de acordo com as linhas mais ok, e também de fazer recuperações de crédito. Nossa, é fantástico, né? Eu tenho clientes que trabalham com isso, e parceiros que trabalham com isso. Tem uma empresa se alguém tiver curiosidade de conhecer, é uma empresa excelente, é um escritório de advocacia. A gente começou a fazer um trabalho para eles em 2018 e eles viraram um consultório de vários tipos de especialidades e características. Eles viraram como se fosse um hub de advocacia, bem interessante. Como se fosse um doutor consulta da advocacia. E uma das áreas que eles mais estão tendo resultado é justamente isso. Eles criaram um método para atender pequenas empresas e recuperar tributos que seriam perdidos, né? Que estariam... Os caras conseguiram, otimizar isso de uma maneira bem interessante, trazendo recurso novo para a empresa que não precisava mais ir atrás de capital de giro. Eu entendo que consultoria é isso, né? É quando você pega e abre a mão do empresário e faz ou ele gastar menos ou ganhar mais, né? De alguma forma a gente tem que chegar nisso. Gestão de pessoas, talvez seja também um dos principais pilares da consultoria, e é uma das áreas de maior necessidade. É uma área que também está bem distante do meu portfólio de atuação. Tem parceiros maravilhosos que trabalham nisso. Controles gerenciais por meio de uso de ferramentas tecnológicas. Controle gerencial. E eu chamo de controle gerencial o que talvez a gente vai dar vários outros nomes. Mapa estratégico, BSC, PA, Business Plan, Metaplan, papapá. Todos nomes e talvez modelos ou conceitos que não se aplicam à realidade do nosso pequeno e médio empresário. Né? Pra vocês terem uma ideia, uma das minhas áreas específicas, quando eu fiz a minha graduação, quando eu fiz a faculdade de administração, minha monografia na época, meu trabalho de conclusão de curso, eu implantei na área de consultores que eu trabalhava no HSBC, eu implantei um sistema de BSC para gerenciar a área. Nossa, foi maravilhoso, né? Consegui diversos aprendizados e compartilhamentos, e engrandeceu a minha atividade pessoal, física e tal. Peguei aquele mesmo modelo e comecei a tentar aplicar em empresas quando eu saí. Não rola, né? A gente burocratiza e cria estruturas complexas demais para colocar na mão de um empresário de até médio porte. Controle gerencial nada mais é do que um BSC
de uma maneira muito mais simples, objetiva e direta. Hoje o senhor está em 12% de positividade e o senhor tem capacidade de chegar em 85%. E aqui estão os passos para que o senhor chegue lá. É isso que o empresário precisa. É isso que ele precisa. Quando a gente trabalha controle gerencial, é justamente utilizar as ferramentas tecnológicas certas para ele. Não complicar e burocratizar mais a vida do cara. Nossa grande missão, como consultores empresariais, é fazer com que eles dependam menos da gente e com que eles consigam ter mais tempos para gerir o negócio, mais tempo para gerir o negócio. Então, quanto mais atividade manual e burocrática a gente colocar numa empresa que não dê um resultado rápido e um resultado efetivo, um resultado de fato que faça sentido, mais a gente está desfazendo o negócio dele, né? Então, se a gente entra numa empresa hoje, com, sei lá, uma equipe aí de 55, 30, 45 funcionários, na nossa cabeça, a gente colocou na nossa cabeça que você vai para um BSC lá. Você pôs na tua cabeça que de qualquer jeito eu vou fazer um BSC, porque eu sou bom, eu sou especialista e tal, só que não é o que o cara precisa, e por mais que você consiga vender o peixe, ele vai falar, não, então beleza, se eu tiver BSC, minha vida vai ser transformada, eu vou estar em outro patamar, vou ser elevado de homem para semideus, né? E não é, porque daí não vai fazer sentido às vezes para a realidade dele, faz para nossa. Então, a gente, nessas áreas de maior demanda, somando com tudo que eu fui compartilhando no início, essa nova visão da consultoria, a fato de personas não fazerem tanto sentido, quando a gente junta tudo isso, a gente sempre chega numa resposta bem interessante. Consultoria não deve fazer sentido para nós, deve fazer sentido para quem recebe, né? Nós somos responsáveis por traduzir as ferramentas, as soluções, numa linguagem e numa realidade de aplicabilidade para o cliente. Essa é a nossa função. Nós somos operadores de métodos e ferramentas, né? Então, não adianta simplesmente a gente decorar alguns métodos e colocar a goela abaixo do cara. Por último, não menos importante, as outras 7ª e 8ª área de grande necessidade e que são grandes dores empresariais, gestão logística e mídias digitais, que no caso talvez é a bola da vez em função de coronavírus e tudo mais. Gestão logística, foco em administração de patrimônio, estoques, customização de rotas e tal. Por que essa área ela foi se evoluindo tanto e foi tendo tanta demanda de bons profissionais? Basicamente pela nossa transferência do mercado físico para o mercado digital, que o coronavírus apenas acelerou, mas é um processo que já está em curso há muitos anos. A revolução mercadológica tecnológica começou entre 94 e 97, então já vai fazer 30 anos, né? Então não é de ontem, não é de março para cá que isso tudo explodiu, isso já explode há muito tempo. Meus produtos já estão sendo transformados em digitais há 4 anos, né? Então o mundo já vem convertendo para isso. Então a gestão logística ela acabou também tendo uma explosão muito grande nos últimos anos pela transferência do mundo físico para o digital, que é o que tem feito cada vez mais sentido. Apesar de não ser uma regra, né? Apesar de não ser uma regra. Eu tenho clientes e tenho atendimentos que, se a gente tirar ele do mundo físico, acabou o negócio, né? Acabou o negócio. Você falar para um dono de boteco que faz a melhor costelinha de porco de Boa Vista, e é conhecido por isso, porque lá na sexta-feira à noite ele faz um bingo e anima todo mundo, aí você dizer que ele vai vender aquela mesma costelinha e a cerveja dele num delivery bem empacotadinho, acabou o negócio do cara, né? Ninguém vai ali pela costelinha, as pessoas vão ali pelo ambiente, pela alegria, pelo status. E não status bom ou ruim, mas pelo status, pelo sentimento. Por último, mídias digitais, foco em gestão e disseminação da imagem, vendas virtuais e marketing de relacionamento. Virou a bola da vez, né? Já era, talvez, uma dessas 8 que a gente está falando, principais demandas, já estava ali no top 2 ou top 3, e agora virou top 1 por um tempo, né? Nesses últimos meses, atendimentos que eu realizo ainda pessoalmente e atendimentos que os consultores que eu oriento fazem, a gente basicamente eliminou todas as outras áreas que não que sejam desnecessárias, mas que não faziam sentido nesse momento, e mantemos 2. Mercadologia digital e estratégia de finanças. Só, no caso 3, né? É que a gente pegou estratégia finanças e tentou juntar em programas únicos. Então, pra vocês terem uma ideia de tudo isso que a gente está falando, é talvez num mundo normal, né? Neste mundo que a gente está vivendo agora, talvez até o meio, final de dezembro, a gente ainda vai ter uma realidade que se limitou à mercadologia digital e estratégia / finanças. Então, as consultorias que a gente tem dado são prioritariamente nessas áreas. Imagino que a realidade de vocês também esteja sendo nesse sentido. E aí a gente fala tudo isso
para entender que há várias propostas de caminhos, né? Há várias técnicas e possibilidades para que você desenvolva a consultoria empresarial. Por tudo isso que eu comentei anteriormente, nesses últimos, talvez, deixa eu dar uma olhada aqui, mas nesses últimos 45, 40 minutos que a gente está conversando, por tudo isso que a gente conversou, eu construí um caminho próprio, que é esse aqui. Esse é o caminho, esse é o fluxo de atuação que eu desenvolvi, e não com base no que o Maurício pensa, né? Eu não desenvolvi esse fluxo com base no que o Maurício pensa. Esse é o fluxo que talvez foi a consequência, foi o resultado natural dos últimos quase 20 anos de atividade em chegando aí 1.400 empresas atendidas. Esse foi o fluxo que deu certo. E é desse fluxo que a gente vai falar daqui para frente. Esse fluxo de consultoria, ele serve para consultoria, ele serve para mentoria, ele serve para coaching, ele serve para várias etapas distintas dessa grande profissão que nós temos, que é a assessoria empresarial, né? Então, Maurício, pois não, desculpa, por favor. é o Wilson. Se tu puder, já que você falou agora em mentoria, se tu puder só definir, então, o pessoal até compreender melhor, aqui a gente tem profissionais docentes de todas as áreas, desde português, matemática, enfim. Então, o que seria mentoria, consultoria e coach, só para o pessoal não se perder muito? Perfeito, perfeito. Na realidade, viu, professor, aqui nós temos mais profissionais dessa área, né? No Instituto, nós somos professores e esse conhecimento ainda é muito vago, tá? Então, às vezes, no início você já falou que tinha um pessoal que tinha um conhecimento, mas a gente não tem não, viu? A professora Cida que está falando. Só a informação. Não, então, não tem, não. Então, que bom. Então, eu acho que eu estou jogando uma semente num terreno extremamente fértil, né? Que eu tô dedicando aqui para vocês, estou compartilhando o que tem não só dentro das minhas plataformas, mas o que tem dentro do meu coração profissional nos últimos anos, né? Então, espero que tudo isso que eu esteja falando faça um grande sentido, porque quando a gente transforma tudo isso que está sendo compartilhado aqui com uma orientação para uma pessoa que está começando a sua vida profissional, né, quando a gente consegue compartilhar essas informações, esses conteúdos, a gente às vezes está transformando uma vida daqui 20 anos que a semente foi plantada agora, né? Então, que eu possa estar, então, contribuindo com um pouco disso. Fazendo essa divisão, a gente tem uma grande área chamada assessoria empresarial, né? Essa grande área chamada assessoria empresarial, como o próprio nome diz, é a capacidade de você desenvolver habilidades e técnicas onde um profissional que está fora de uma empresa, está distante da realidade operacional dela, possa fazer uma transformação ali dentro. E isso, hoje, é feito por 3 tipos de profissionais em geral. Nós temos os consultores empresariais, mentores e coaches. Qual que é a grande diferença deles todos? A gente vai entender que, especialmente, o coach, como o próprio nome diz, ele é um treinador. Né? O coach, esse é o objetivo a palavra coach, coaching é treinando, né? Coach é um treinador. É o coach dos times lá dos Estados Unidos, de futebol americano, é o coach. Então, o coach, ele treina. Ele se apropria de diversas técnicas e métodos para poder treinar os gestores, os líderes, os profissionais a terem uma performance diferenciada. Então, é isso que ele faz. Então, o coach, ele não necessariamente aplica ferramentas de alto impacto nas empresas, mas ele usa essas ferramentas com as pessoas, não necessariamente com a instituição. Então, o coach, ele tem mais essa característica. O mentor, como o próprio nome diz, ele é um aconselhador. Então, o mentor empresarial, ou o mentor de empreendedorismo, é aquele profissional que ele é como se fosse o anjinho no ouvido da pessoa. Então, ele faz diversas orientações e direcionamentos para auxiliar aqueles empreendedores nos passos que eles vão tomar. Coach é um treinador, mentor é um aconselhador. Vai por aqui, vai por ali. Se você fizer nessas etapas, vai dar certo e tal. Consultor, que é a minha área. O consultor, ele vai para dentro da empresa, se agarra na equipe, dá os braços com o empresário, com os colaboradores e ajuda, na prática, a aplicar soluções, ferramentas técnicas e transformar. Então, são essas 3 personalidades diferentes nesse mundo da assessoria empresarial. E aí você tem várias profissões que podem entrar nisso. Você tem psicólogo, você tem contador, você tem administrador, economista, pedagogo, Eu já trabalhei com pessoas que tinham um altíssimo nível de conhecimento técnico, que eram teólogos. O cara era teólogo organizacional. Né? Ele desenvolvia, ele estudou teologia, religiosidade, e conseguiu construir métodos de religiosidade empresarial, crenças empresariais e tal. Era um negócio bem interessante. Então você tem essas 3 áreas.
esse fluxo que a gente está apresentando, ele é um fluxo que faz mais sentido para essas 3 áreas, em especial para aqueles profissionais que atuam como consultores, né? Os profissionais que de fato vão ter técnicas, ferramentas para transformar a realidade que está sendo ali percebida e visualizada por ele. Então, esse fluxo de atuação empresarial para consultores, para profissionais que têm como objetivo transformar a vida empresarial, mesmo que seja uma empresa embrionária, mesmo que seja uma empresa incubada, mesmo que seja um startup numa fase ainda de Canva, né, você está ali com a ideia ainda, esse fluxo ele faz um sentido imenso para todas essas áreas. A gente começa ali na construção do plano estratégico do próprio consultor, né, do próprio profissional. Eu, como consultor, como eu vou me posicionar no mercado? Eu, como profissional que vou assessorar outras empresas ou outros negócios, como é que eu vou me posicionar? São aquelas perguntas que a gente fez alguns slides atrás, né? Que regiões pretendo atuar, quanto pretendo cobrar, quais áreas eu sou bom e expert no assunto para fazer. Então, tudo isso faz um sentido muito grande quando a gente vive um mundo de incubação empresarial. Eu fui consultor em incubadora por vários anos, né? Em universidades, no próprio Sebrae, que tinha incubador de empresas, e já naquele tempo eu utilizava um fluxo muito parecido com esse. E aí esse fluxo ele acabou sendo o resultado de várias tentativas e as que davam mais certo eu transformei aqui. A gente começa então naquele balão azul aqui em cima, construção do nosso plano estratégico como profissionais, né? O que eu quero, o que eu vou atuar, quais áreas são da minha competência. E como consultores do mercado privado ou não, a gente vai seguindo alguns itens. Então tem alguns itens que talvez não façam sentido para um atendimento institucional, onde você não tem como objetivo vender o serviço de consultoria, mas sim oferecer essa assessoria, institucionalmente falando. Mas a gente tem ali ações de marketing, prospecção comercial, que no programa Alavancar, né, para as pessoas que se inscrevem no programa, ele é vitalício, então quem se inscreve no programa entra e não sai nunca mais, a não ser que peça para sair. A pessoa vai tendo até ferramenta para poder operacionalizar isso tudo. E são parte dessas ferramentas, né, daquilo que a gente tem na nossa ementa para trabalhar nesses próximos dias, eu vou compartilhar com vocês aquilo que está relacionado à nossa ementa. Ações de marketing e prospecção, claro, você tem ali as demandas, oportunidades que podem não ser aceitas e voltam, mas tem aquelas que a demanda de fato é aceita. E ali, abaixo daquele losango, a gente começa um trabalho mais pontual para que uma consultoria, assessoria, mentoria, coaching dê um resultado bem interessante. E tudo começa por uma coisa que a maioria dos profissionais da área não fazem, chamada diagnóstico prévio. O que é um diagnóstico prévio? Um diagnóstico prévio é um material previamente estruturado, que eu vou compartilhar com vocês também. É um material previamente estruturado, com poucas perguntas relacionadas às principais áreas de uma empresa. Então, você tem ali naquele diagnóstico prévio 7 áreas que são as mais comuns e frequentes para o mundo empresarial. Finanças, vendas, marketing, RH, as básicas. E ali a gente tem alguns itens que você questiona como profissional, que é para ter um entendimento prévio do que deve ser feito até na proposta do teu trabalho. Né? Olha só. É muito comum, eu que sou consultor da área privada principalmente, né? Hoje mesmo eu já fiz 2 propostas para clientes de algum lugar do Brasil. E é muito comum a pessoa me demandar, falando, Maurício, ó, eu estou passando por essa situação, tal, eu sou uma empresa de tal porte, e eu estou precisando de uma consultoria. Aí, quanto custa uma consultoria dessa para a minha empresa? É muito comum a gente ouvir isso. E sempre a resposta que eu dou senhor, senhora, é impossível dimensionar o valor de uma consultoria, a não ser que o senhor queira que eu replique o que eu fiz nos clientes anteriores na sua empresa. Não, de maneira alguma, eu quero um trabalho personalizado. Então, se a gente tem um trabalho personalizado, eu preciso de diagnóstico prévio. Eu preciso compreender do que nós estamos falando. Eu preciso compreender, pelo menos de uma maneira mais sintética, o que é o teu negócio, o que é a tua ideia. Quando um empreendedor não tem a sua ideia formada. Mas o que é a tua ideia? Qual é a natureza da sua pretensão? Se eu não entender isso de uma maneira técnica, e não é apenas uma conversa no blá blá blá, de uma maneira técnica, com um instrumento, mesmo que seja simples, falando a linguagem, mas se você não tem isso, você acaba fazendo uma proposta, seja institucionalmente, seja no mercado privado, de tantos reais, de tantas horas, ou de uma equipe que você reservou, que vai deixar de atender outros clientes para atender aquela demanda que chegou para a incubadora, por exemplo, sem você ter percebido previamente que o negócio é totalmente irreal, né? Então, a gente se cerca de um diagnóstico prévio para começar a pensar em atender. Isso, quando eu implantei nos meus processos de consultoria, a mudança drástica começou a acontecer.
Então, eu não era mais um profissional, e é isso que eu prego hoje para profissionais de assessoria empresarial, de consultoria empresarial, de mentoria, de coaching. Nunca, em hipótese alguma, comece um trabalho, pegue um trabalho, avance num trabalho, sem você, mesmo que você gaste 2 horas de trabalho, mesmo que você gaste material, mesmo que você gaste tempo, mesmo que você gaste neurônios sendo queimados, vale a pena investir 1, 2, 3 horas que seja num diagnóstico prévio bem feito, para você ter a noção se o trabalho é viável na partida. Porque senão você vai começar a construir um estandarte de um produto que não tem noção, né? Ah, mas na cabeça do fulano tem noção, mas nós que vivemos esse mundo, por um diagnóstico prévio, a gente já consegue ter um entendimento de que aquilo está deslocado, ou de que a necessidade que o cara tem não é a dor que ele está me dizendo. Maurício, está me doendo aqui nas costas, eu preciso de um ortopedista. Às vezes não, às vezes você precisa de um neuro, às vezes seu problema é neural, um sistema nervoso. A mesma coisa a gente faz no diagnóstico prévio, né? Então, o diagnóstico prévio ele funciona basicamente como um clínico geral recebendo o paciente pela primeira vez, para saber se ele tem alguma coisa, caso ele tenha, qual especialidade ele precisa, para dizer que você às vezes não tem capacidade de atendê-lo, ou para dizer que ninguém vai ter capacidade de atendê-lo, né? Então, o diagnóstico prévio é a consulta de um clínico geral recebendo o paciente pela primeira vez. Pode ser que a gente dê conta de resolver o que ele precisa? Pode. Aí, claro, nosso circuito continua. Pode ser que não. Pode ser que a dor dele nem seja uma dor que necessite de uma consultoria, né? Às vezes pode ser um curso, pode ser uma qualificação específica e ele não vai precisar passar por um processo de consultoria, que às vezes é um processo que, por mais que traga agregações, ele também cansa a empresa, ele tira a empresa da sua rotina. Ele faz, naquele momento, a empresa, né, se dedicar a outras coisas. Então, diagnóstico prévio é o nosso primeiro passo. Depois do diagnóstico prévio, a gente trabalha com proposta e contratualização, que é uma fase crítica. Mesmo havendo valores monetários ou havendo apenas tempo, eu entendo que uma instituição propõe atender alguém, tem regras para atender alguém. Então você não pode aceitar qualquer um. E não é qualquer um que vai te aceitar. Por isso que a gente chama de fase crítica, porque o cliente, o empreendedor, ele dificilmente conhece a sua real necessidade, como eu já falava em slides anteriores. Dificilmente ele conhece. Ele vem dizendo a dor, ele vem falando, ó, eu tô com uma baita dor aqui, que também tá aqui, que também tá aqui. Mal sabe ele que o problema é na ponta do dedo, que quebrou, né? Então, às vezes, ele não sabe transformar aquela dor em entendimento técnico. Diagnóstico prévio, proposta e contratualização. Nessa proposta, a gente acaba colocando informações técnicas que não deixa passar nada. Uma proposta de consultoria, mentoria ou coaching, mesmo que seja uma proposta que não envolva finanças, ok? Eu já tive diversos atendimentos institucionais, mas eram através do quê? De convênios, através de parceria. A proposta tem que ser impecável, né? Você tem que tentar prever o máximo de informações que faça sentido à prévia que você diagnosticou. Se você não prever aquilo, você vai começar o trabalho e lá no meio dele você vai, putz, esse item aqui a gente não previu no convênio, acordo, parceria ou contrato, ou no termo de referência ou no edital, a gente não previu. Chegou no meio do trabalho, faz o quê? Vamos aditivar, vamos isso, vamos aquilo? E a gente sabe que isso desgasta, isso complica, isso burocratiza o processo. Então, por essas e outras que se faz um diagnóstico prévio. Pra vocês terem uma ideia, eu já tive trabalhos pequenininhos, né, miúdos, lá no início da minha carreira, e até hoje eu assessoro diversos trabalhos que são bem pequenos mesmo, de um empreendedor individual que vende churros na feira. Atendo esse cara, hoje nem tanto, mas já atendi muito. Até empresas grandes, empresas que para fazer um diagnóstico prévio no risco, sem saber se eu ia pegar o trabalho, eu gastei 35 mil reais, só para contratar um aviãozinho para me levar para sobrevoar uma área com um engenheiro para delimitar, para fazer uma sonda métrica para saber se a gente iria trabalhar ali. Então, a gente prevê. Por quê? Porque era um contrato muito grande, 6 milhões de reais. Eu não vou pegar 35 mil e vou colocar para evitar que aquilo se transforme num transtorno para mim? Não vou. Seja num trabalho grande ou num pequeno, isso tudo vai fazendo sentido. E aí a gente passa por esses passos e chega no desenvolvimento dos planos de trabalho. E quando a gente desenvolve um plano de trabalho, vou tirar aqui um negócio, quando a gente desenvolve um plano de trabalho, a gente está prevendo métodos, instrumentos, cronogramas, a gente está prevendo tudo aquilo que já foi previsto na tua proposta de contrato. Mas por que a gente faz um plano de trabalho? Porque você transforma aquela proposta, o plano de trabalho, em algo que seja execuível com quem está sendo partícipe do trabalho. Consultoria, sem a presença ativa, efetiva e integral
da pessoa que recebe a consultoria, não é consultoria. Né? Então, por isso que a gente vai seguindo esse fluxo. Se você aí do outro lado faz algum tipo de assessoria empresarial, empreendedora, se você assessora um jovem, se você assessora um empreendedor que tem um potencial, às vezes, para transformar o mundo, para criar uma solução inovadora, não interessa o estado que esteja. Eu saí de Rondônia, né, e hoje estou conseguindo, graças a Deus, com muito esforço, compartilhar método em 43 países. Eu tenho certeza que profissionais de Boa Vista, profissionais de tantas e tantas cidades que tem nesse estado ou em regiões circunvizinhas, todo mundo tem esse potencial. Por isso que quando a gente desenvolve um plano de trabalho para uma mentoria, para uma orientação, para alguém que vai ser incubado, esse plano de trabalho deve ser feito considerando a participação integral da pessoa. E é isso que é um plano de trabalho. É você pegar os métodos, instrumentos e cronogramas e envolver as pessoas mais importantes nele. Avança. Se necessário, claro, formação de equipe. Eu, no caso, tenho uma equipe interessantíssima. A maioria das pessoas que trabalham comigo, não sei se é a maioria, mas vamos contar aqui de cabeça, uns quase 50%, quase metade aí, são pessoas que passaram por algum programa de formação em consultoria e em gestão empresarial minha. Então, são pessoas que eu percebia que eram, né, pérolas ali, diamantes, prontos para serem lapidados, né, precisando de uma lapidação, e mais ou menos isso, nas contas aqui, nos nomes que eu estou olhando, umas 17, 18 pessoas, das 38 que eu tenho em parceria hoje, vieram dos próprios programas. Então, a equipe, ela faz uma diferença muito grande para esse tipo de trabalho nosso. E essa equipe, uma coisa talvez que quando eu falo em alguns lugares, eu falo porque eu pratico, né? Essa equipe, a gente não está falando de pessoas altamente capacitadas e formalmente falando. A gente não está falando de gente altamente capacitada. Eu tive a oportunidade de montar equipes para fazer trabalhos de altíssima expressividade com gente que não tinha nenhuma graduação. Né? E eu, talvez, na época lá, me olharam torto e falaram, mas pera lá, estamos pagando, sei lá, 200 mil numa consultoria, num trabalho de pesquisa, você vai colocar uma pessoa que tem o ensino médio? Mas é uma pessoa que tem ensino médio, que já vivia a experiência técnica nessa área desde antes disso, e há 20 anos se dedica e mergulha nesse assunto e é expert mais do que qualquer outra pessoa. Então, a gente não está falando que uma equipe de alto nível seja uma pessoa necessariamente formada, graduada, mestrada, doutorada, PhDzada, nada disso. A gente tem profissional altamente competente de excelência com as várias denominações de educação que a gente pode ter, até mesmo com nenhuma. Tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que tinha a 4ª série, né, que hoje é 5º ano, né? 4ª série do ensino primário. Nunca esqueço o nome dela. O nome dele é Miro. E o Miro tinha a 4ª série primária, na época tinha uns 18, 19 anos, e era um crânio de Excel, e tinha estudado até a 4ª série. A família complicada, morava no interior, morava em beira de rio, não conseguia escola, largou a escola, e o menino ganhou um computadorzinho, e era crânio Excel, ele foi aprendendo tudo autodidata. E esse cara, por mais de 6 anos, foi a pessoa que montou os bancos de dados dos trabalhos que eu fiz. Né? Então, a gente não tem muita limitação para isso. Claro que a gente prioriza que as pessoas busquem o conhecimento, formalizem o conhecimento. Buscamos isso? Buscamos isso. Não quer dizer que o conhecimento está apenas nessas pessoas. Apreciação do contratante, seja esse contratante um recebedor dos teus benefícios, da tua mentoria, consultoria, ele deve apreciar, ele deve aprovar, ele deve validar o trabalho. Nós, por mais que esteja numa incubadora, por mais que esteja em qualquer lugar, aquele plano de ação, aquele plano de trabalho que a gente desenvolveu para uma empresa, ele precisa fazer sentido para quem vai receber. Olha só que interessante. Olha que interessante, eu vou até dividir com vocês uma experiência bem bacana. Eu estava ainda na empresa Júnior, faculdade, Porto Velho, Rondônia, 2001, 2002, alguma coisa assim. Vai fazer 20 anos isso. E na empresa Júnior a gente atendia uma associação de bairro. Ficava num bairro bem humilde, bem pobre lá de Porto Velho, que é uma cidade que, apesar de ter muita gente rica, mas é uma cidade relativamente pobre, né, de média classe para baixo. E aí, fazendo um trabalho na associação de bairro, a gente tinha como objetivo isso, construir planos de ação para esses pequenos empreendedores. Então, tinha a mulher do algodão doce, tinha o cara do corte de cabelo e tal. E aí, a gente vinha num procedimento que a empresa Júnior nos passava de ouvir o cara, montar um plano de ação e depois entregar para ele, explicar como é que ele deveria fazer. E aí eu olhei para aquilo e falei, pera lá, não sou eu que vou fazer. Né? Não é o Heitor, que era um amigo meu de faculdade, não é o Heitor que vai fazer isso para o seu Joaquim. Quem vai fazer isso é o seu Joaquim. A gente vai entregar isso, vai vir aqui algumas vezes e acabou. O seu Joaquim vai ficar com isso à míngua? Olha, para vocês terem uma ideia de onde eu tirei, talvez, toda a lógica para esse fluxo. O que eu comecei a fazer naquela empresa Júnior lá? Eu tinha nisso 18 anos, né?
18 foi meu segundo semestre de faculdade. Eu tinha 18 anos. Eu comecei a fazer o seguinte: eu fazia, montava, pensava nas principais ações e tal, e não escrevia nada. E levava aquilo num papelzinho, como se fosse um post-it da época, lá que eu não usava post-it. Sentava com um cara, chamava seu Joaquim, você é da venda de banana frita, né? Ó, banana frita, vamos aqui falar de algumas possibilidades para você inovar teu negócio, para você vender mais, para você conseguir controlar melhor suas atividades. O que você acha que dá para ser feito da tua realidade? Ah, eu faço assim, assim, assado, acho que isso, acho que aquilo, várias coisas que ele foi falando já tinha no plano de ação. Ele foi falando, olha que interessante, ó, eu bolei aqui várias ideias, vamos jogar as que você já pensa. No final disso tudo, a gente pegou aqueles papeizinhos e foi montando, esse encaixa aqui, esse dali, ó, se você fizer isso primeiro. Sobraram na minha mão 2 papéis, eu tinha feito uns 15, 16. Ou seja, a solução já estava no meu contratante. Ele já sabia o que tinha que ser feito. Ele não conseguia organizar, ele não conseguia entender aquilo de uma visão sistêmica, macro. Por essas e outras que a gente aprecia com o contratante, que a gente aprecia, que a gente envolve a pessoa na consultoria. Antes de iniciar as práticas de campo, sempre submeter a apreciação. E apreciar não é apenas olhar. Apreciar é validar, aprovar, é dizer amém. Para que se tem alguém aí do outro lado que é cristão, me dê licença, né, de usar essa expressão, que eu uso muito, eu sou cristão. Amém, né? Amém, sim, eu concordo com isso, é verdade. Isso muda consultorias, isso muda assessoria, isso muda a vida da pessoa que recebe. O cara se sente, na época que eu fiz isso, eu me lembro das várias pessoas que eu atendi, na época eu devo ter atendido umas 50, 60 em todo o meu período de empresa júnior, deles olharem para aquilo e falarem, nossa, mas o que você faz então como consultor júnior, eu também posso fazer. E pode. E a gente voltava, vários deles, às vezes chegava na casa, simplona, num cafezinho ali, tomando uma xicrinha de alumínio, e via aquele mesmo cara de pipoca da bananinha com um monte de papelzinho grudado num quadrinho de cortiça que ele tinha falado, ó, já terminei aquilo que a gente combinou, e eu pensei mais aquelas, ó. Eu entendo que isso é consultoria, isso me dá até arrepio de lembrar, né? Porque aquilo lá se transformou nisso. Então, como eu comentava com vocês, né? O programa que eu criei, ele não é um programa do Maurício. Ele é um programa de quase 1.400 empreendedores que eu só fui pensando. Esse cara lá em 2001, 2002, não vou lembrar o ano exato, ele me deixou um legado e um balãozinho dele desse aqui é dedicado a ele. Precisa participar. E olha só que interessante, depois de todos esses passos é que a gente chega num diagnóstico situacional. O que é o diagnóstico situacional? Já é o diagnóstico mais intenso. É aquele diagnóstico que já vai pegar o negócio, a empresa, o pensamento do empresário, a intenção do empreendedor, a intenção do jovem que está querendo pegar o dinheiro que tem e que não tem para poder começar um negócio, uma startup, né? Que ele tá, nossa, startup tá bombando, eu preciso ter a minha. Quando a gente entra com o diagnóstico situacional bem profundo, a gente não apenas está buscando informação. Olha só que interessante. Por quê? Porque com um método desse, a gente até chegar no diagnóstico situacional, você já teve uma série de interações positivas com esse empreendedor. Seja um empreendedor já ativo ou não. Então a gente já teve diversas experiências bacanas com esse profissional. E aí quando a gente vai para um diagnóstico profundo, que eu também vou compartilhar com vocês, alguns deles, os que eu uso no meu dia a dia, os principais, você vai perceber que o fato de avançar no diagnóstico já vai fazer com que o empreendedor já entre em sintonia com um monte de coisa. Nossa, mas olha só, esse item do diagnóstico que você está me questionando, que a gente está verificando se existe ou não, já ficou claro para mim que se eu não fizer isso, como é que eu vou empreender? Isso é um bom diagnóstico. Um bom diagnóstico é quando, durante ou após a execução, aquele beneficiário do diagnóstico já consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Por essas e outras que a gente nunca começa um trabalho fazendo um diagnóstico completo, profundo, amplo. Não adianta. Você não tem intimidade com a empresa. O próprio empreendedor não tem intimidade com a própria empresa dele. Né? E isso foi vindo de onde? Mais uma vez reforço, da cabeça do Maurício? Não, isso veio do cara do Rio Grande do Sul, isso veio do empreendedor do DF, do Mato Grosso do Sul, do Amapá, que eu atendi muita gente no Amapá e tal. Olha, por curiosidade, em Roraima eu só fui uma única vez numa feira de empreendedor que teve aí do Sebrae, nunca mais voltei. Mas se Deus quiser, um dia eu volto e a gente vai ter uma conversa mais intensa do que essa pessoalmente. Se Deus quiser, a gente vai poder vivenciar isso. Então, voltando aqui, né, você nunca faz um diagnóstico de imediato, você faz o prévio, que é aquele mais simples, aquele de empatia, para você pegar informações específicas para entender o campo que você está pisando. Nesse situacional, não. Nesse situacional, você já está transformando a empresa só de fazer o diagnóstico. Eu tenho certeza que alguns de vocês que estão aí do outro lado já vivenciaram experiências em algum momento da vida
que pô, nunca responde pesquisa, né? Pô, você pesquisa, tal, toda hora me manda pesquisa, tal. E num belo momento, alguém aí já deve ter vivenciado essa experiência, né? Imagino que sim, eu já vivenciei. Em algum momento a gente para responder alguma coisa, né? Como alguns de vocês já devem ter feito. Em algum momento você parou, vou responder. Seja presencial, seja aqui online, vou responder esse negócio. E lá dentro tinha alguma coisa que fez você pensar, que fez você refletir, falar, nossa, nunca tinha me perguntado isso aqui. E talvez eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Olha só que interessante. Isso acontece com a gente, que dirá com um potencial empreendedor, que dirá com um empresário. É assim que funciona. Então a gente leva o diagnóstico situacional para uma outra perspectiva. O diagnóstico situacional deixa de ser um simples instrumento para coleta de informações e passa a já ser um instrumento de transformação do pensamento empreendedor. Por essas e outras que, nos programas que a gente tem, que eu coordeno, que eu avanço, a gente incentiva ao máximo, olha só, incentiva ao máximo que cada profissional da consultoria, mentoria ou coach, que eles construam os próprios diagnósticos. Por quê? Para que ele tenha familiaridade com o que ele vai aplicar. Para que ele aplique algo que esteja fazendo parte do seu ambiente, da sua competência, do seu entendimento, que será posteriormente aplicado na empresa. Apesar, claro, de ter diversos modelos prontos que eu replico. Mas a orientação é, pega o modelo pronto, olha para ele, compreende o que ele fez e tenta buscar o teu próprio modelo. Isso faz uma diferença muito grande. E aí, depois que a gente passa desse diagnóstico, a gente vai para a sistematização e análise do contexto diagnosticado, né? Esse diagnóstico trouxe o quê? E o mais legal de tudo, deixa eu tomar mais um golinho d'água. O mais legal de tudo é que num diagnóstico muito bem feito, profundo, que ele vem ali, ó, dessa sequência interessante, de você já ter uma proposta muito profunda, já ter um plano de trabalho que envolve o atendido, o próprio diagnóstico, ele já traz informações que vão além das páginas ou dos instrumentos digitais que você usou para fazer o diagnóstico. Então você tem uma sacada, você tem uma declaração, você tem uma manifestação que às vezes é mais importante do que o que você marcou ali. E eu já vivi experiências incríveis com isso e continuo vivendo, direto. Eu recebo diagnósticos empresariais de estudantes do meu programa do mundo inteiro, né? E aí a gente vai vendo, assim, interessantíssimo. Alguns tiram foto, outros mandam pela própria plataforma que eu uso, né? Que é a Hot Udemy. E aí eles vão utilizando, vão mandando as fotos e eu vou vendo as anotações do lado. Eu acho incrível, né? Falando, ó, tipo alguém dizendo, ponto-chave desta empresa, este item que não está no diagnóstico. Eu fico fascinado quando eu olho isso, porque é isso, né? Então, quando você parte para sistematizar e analisar o contexto de um diagnóstico, você não vai apenas pegar, tabular aqueles dados e jogar num programinha que vai dizer em números quanto vai dar. Faz isso, ajuda? Obviamente que ajuda, nossos clientes são visuais. Mas o mais importante é analisar ele num contexto. Por isso que a gente fala, análise do contexto. Essas informações compreendidas com aquilo que eu senti junto ao cliente, me dizem o quê? Isso é que é legal. E aí a gente discute isso tudo no próximo item, discussões e identificação das possíveis soluções. E ali, nesse momento, vocês imaginem que em todos esses passos, o teu atendido, ele é parte integrante. Talvez ele não vai ser parte integrante quando você estiver desenvolvendo um relatório, bolando uma proposta, construindo alguma ideia inicial. Mas, em geral, em todos esses passos, o cara que está recebendo atendimento, o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adulto, o senhor, ele é parte integrante da consultoria. Ele faz parte da equipe. Tem algumas propostas minhas que o pessoal se assusta, né? Nem todas eu faço isso, porque de acordo com alguns contratos, mas eu coloco lá equipe técnica, né? Maurício, consultor, coordenador, fulano, Vanderlei, ciclano, tal. Pinduca já fez trabalhos comigo lá do Sebrae de Rondônia, já participou da nossa equipe. E aí em vários lugares eu coloco o nome do gestor. Fulano, gerente da empresa tal. Cara, mas espera lá, então eu estou no contrato, eu tô na proposta? Claro que tá. Por mais que você não vai receber ou não vai ter uma participação financeira neste caso, você faz parte da equipe, né? E aí quando a gente chega nas discussões e identificação das soluções, considerando sempre as premissas de quem está em volta, as grandes soluções partem da própria empresa. E mais uma vez a gente, nós profissionais de incubadoras, de orientação, de mentoria, de consultoria, a gente vai se posicionando cada vez mais como o intermediário. Nós somos os operadores dos métodos que conduzem pessoas de uma determinada situação a empresários de sucesso em outras. Porque quando chega nesse ponto, utilizando essa participação toda, em geral, as principais soluções são verbalizadas pelo próprio empresário.
ou pelo próprio atendido, pelo próprio potencial empreendedor. Ele chega à conclusão. E aí, claro, nós como profissionais vamos cercando, vamos orientando, vamos falando, é isso aí, vamos colocar agora os pontos aqui e tal, e vamos usando as ferramentas que a gente tanto conhece. Nossos planos de ações, nossos modelos Canva, nossas tantas alternativas estratégicas que temos para isso. Avança tudo isso para um desenvolvimento de plano de ações e estratégias de implementação, obviamente. E esse desenvolvimento de plano de ação, estratégia de implementação, mais uma vez envolve todo mundo, envolve quem está ali, envolve a liderança que faz parte da consultoria, envolve o recebedor do processo de mentoria, envolve todo mundo, para no final de tudo a gente poder apresentar os resultados e fazer um nivelamento com toda a sua equipe. Né? Ah, mas é uma pessoa só. Maurício, a pessoa já participou de todos os itens aqui e a empresa só tem 3 pessoas, ou a empresa incubada só tem 3 pessoas no momento. Ainda assim, depois de tudo isso, a gente faz uma apresentação formal? Faz. Apresentação formal, não, você não está apenas compartilhando informações. Não, você está construindo competência. Quando a gente faz um trabalho todo como esse, envolvendo os profissionais dessa maneira entusiasta, né, a gente está entusiasmando ele a compreender que mesmo se as informações que vierem desse diagnóstico forem negativas, a gente tem que entusiasmar ele a compreender que faz parte do mercado e que ele pode sim enxergar as brechas para empreender de uma outra forma. E quando a gente lá no final, naquele penúltimo balão, a gente apresenta esses resultados, que ele foi partícipe, seja um jovem empreendedor, seja um médio empreendedor, alguém que já está no assunto, alguém que já está no ramo, você está ali consolidando competências. Né? A gente falou de dados, informações, conhecimento e competência. Então, olha só que interessante a relação disso com essa apresentação e com esse fechamento de uma consultoria. Seja ela positiva para as pretensões do cliente ou negativa naquele momento, dizendo que não vai rolar. Ela é positiva ao ponto de que você buscou dados e ele participou desses dados, ele estava lá junto, dando informações, multiplicando, buscando. Vocês transformaram tudo isso juntos em informações, correlacionando, olha, mas essa empresa, esse concorrente com esse cliente, pá. Vocês transformaram isso em conhecimento lá no desenvolvimento de um belo plano de ação, de uma estratégia e tal. E agora chegou o momento de traduzir tudo isso em competência, em fazer tudo isso e transformar em algo prático, uma apresentação que vai dar o pontapé inicial para efetivamente o trabalho começar. E aí, claro, para alguns tipos de consultoria, mentoria, assessoria, a gente tem depois o pós, que é o acompanhamento dos resultados, se você foi contratado ou se isso faz parte do teu projeto de trabalho, feedback e os encerramentos de consultoria. No caso de consultores que vivem do mercado privado, como eu, a gente tem o pós-venda sempre, fazendo o acompanhamento contínuo e girando um ciclo que muitos de vocês devem conhecer, que é o PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, que nada mais é do que uma roda que faz a gente repetidas vezes girar um mesmo processo. A gente começa do zero com um novo cliente ou até mesmo com aquele cliente que você atendeu numa próxima oportunidade. E tudo isso junto, simplificando dessa forma, foi o método de consultoria, é a base, digamos assim, do método de consultoria que eu construí. Que aqui é só, digamos assim, a sequência, só o fluxo do método, né? Nos programas que eu desenvolvo, cada um desses balões ele é explodido e exponenciado de uma maneira muito prática, né? Muito detalhada. E parte dessas práticas e detalhes eu vou ter um grande prazer de compartilhar com vocês nos materiais que a gente vai encaminhar. Então, isso tudo, somado ao que eu pude ali discutir, compartilhar com todos vocês no início, sobre persona, sobre a necessidade da nova visão, a nova perspectiva de um consultor, tudo isso se materializa em resultados bem interessantes. Por quê? Porque a partir do momento que eu defini esse método, e os demais que são acoplados a ele, que um deles a gente vai trabalhar amanhã, que é a SWOT 8Q, que é uma mudança drástica que eu fiz na SWOT. Eu peguei apenas as bases dos conhecidos 4 quadrantes da SWOT, né? Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Aquilo a gente usou como base, e eu transformei a SWOT numa máquina de calcular a viabilidade e a positividade de um negócio. Várias formulações, algoritmos, estratégias, e é o que a gente vai compartilhar amanhã. Então, tudo isso, eu estava comentando, eu acho que eu perdi um pouco a linha, tudo isso eu já uso há mais ou menos uns 8 anos, de 8 a 9 anos. Eu ia usando coisas parecidas com esse, testando. Ocasionalmente, eu ainda aplico algumas mudanças, algumas correções, né? Agora, nesse mundo pandêmico, a gente teve algumas
poucas mudanças aqui para alguns clientes, mas eu nem mudei o escopo original, por quê? Porque são mudanças que já elas vão recuar. Claro que o mundo vai viver uma nova forma de processar as coisas, de organizar, mas essa base, ela faz sentido para o novo mundo. Ela já fazia sentido para o mundo antes da pandemia, e ela faz sentido para o novo. Nesse momento, como eu falei, a gente tem dado ênfase para marketing digital e planejamento /financeiro. E, bom, do nosso encontro de hoje, esse era o tema, o assunto, esse era talvez o que eu poderia de informação compartilhar com todos vocês. E eu fico nesse momento, a gente está aqui há mais ou menos uns 8, 9 minutos do período que dedicaram para mim, fico à disposição para a gente conversar, para a gente dialogar, e também para já preparar o terreno para o nosso encontro de amanhã. Wilson, não sei se eu me delonguei demais, mas acho que a gente conseguiu compartilhar aí um pouco desse mundo. Perfeito, Maurício. Para mim foi ótimo, né? Deu para a gente desenhar e visualizar, na verdade, você desenhou praticamente para a gente aí o fluxo de como funciona todo o processo de consultoria, não é? E também pode ser utilizado, como você disse, para mentoria, para coach, enfim, depende muito do... Você percebe ali que a gente vai apenas, às vezes, fazer um ajuste de nome, de nomenclatura, de alguma realidade, mas, em geral, a gente tem um processo que dá certo, um processo que funciona e faz sentido. Perfeito. E é bem interessante porque eu penso que qualquer docente pode tentar adaptar o conhecimento que está sendo trabalhado em sala de aula como forma de estar prestando uma consultoria ao próprio estudante. Muitas vezes a gente tenta falar com nossos alunos, dando conselhos, falando que eles podem trabalhar em tal área, podem passar em concurso público, mas muitas vezes a gente esquece de falar que eles também podem ser empreendedores. Eles podem atuar sendo donos dos seus próprios negócios, né? Seja um negócio empresarial que vai render lucro para ele, seja até um negócio social. Eu quero trabalhar com social, beleza, você pode também. E a ideia é de você não ser apenas um professor, mas na medida que você está ali mediando conhecimento, ser também um consultor, um mentor, né? Pensou que nossos estudantes só têm a ganhar, né? Cada vez mais com isso. Exatamente. E você tocou num ponto interessantíssimo, que é uma das filosofias, talvez, que a gente foi adotando nos últimos anos, que é aprender a fazer fazendo, né? Você tem, claro, o conteúdo, você precisa do conteúdo para fazer a roda girar, mas você tem que colocar, né? E tem alguns trabalhos que eu desenvolvo para pessoas mais jovens, né? Alguns trabalhos que a gente tem até um curso que é bem interessante, que ele está lá na plataforma, programaalavancar.com, que eu coloquei ele por R$1, que era justamente para disseminar mesmo conhecimento empreendedor, técnica de pesquisa. E aí eu achei impressionante que nos primeiros 2 meses que eu lancei o curso por R$1, que são 8 horas de curso, né? Eu espalhei isso pelo mundo inteiro, está em 4 línguas e tal. Talvez os primeiros 60 dias de curso disponível por R$1, metade das pessoas que entravam tinham menos de 21 anos. E eu fiquei impressionado com isso. Cara, olha só que loucura. É uma molecada que está vindo atrás de um conhecimento altamente específico, e eu tinha o ideal que eu ia pegar gestores e tal. Não, foi a molecada mesmo. R$1, o cara pensou, R$1 pago. E aí, uma das coisas que eu achei bem interessante é que uma das propostas do curso é que a pessoa faça o próprio trabalho. A gente começa já o primeiro módulo falando de pesquisa técnica de mercado, já dando o peixe, a varinha e falando, vão a campo. E a molecada começou aí. Eles começaram aí falando, eu pesquisei isso daqui, então na minha cidade faz sentido abrir um negócio desse tanto. Cara, olha isso, cara. E às vezes para um adulto, para uma pessoa já consolidada, você tem dificuldade de colocar esse conhecimento, né? E muito interessante o que você falou. Pessoal, já vi alguns comentários, o pessoal falando que não vai ter muito tempo para perguntas. Fiquem tranquilos, gente, que o Maurício Quieco vai ficar com a gente nessa oficina de hoje. Tem mais 2 oficinas que ele vai ministrar, são 5 oficinas no total. Então, o Maurício ministra 3 oficinas, o nosso outro parceiro aí, o Emerson Pinduca, ministra mais 2. Então, eu posso até combinar com o Maurício de ele entrar 5 minutos antes das 14 horas, para tirar algumas dúvidas. Amanhã, a gente entra uns 10 minutos antes, sem problema nenhuma. Entra 10 para as 2, se vocês tiverem disponibilidade. Bate um papo, troca uma ideia para começar o trabalho. Vocês vão perceber que todas as conversas, elas vão se encaixar, elas vão ter um sentido. Ótimo, então, Maurício. Então, eu já quero combinar também, galera, com todo mundo, eu vou criar um grupo no WhatsApp, pode ser, e lá vocês podem colocar algumas dúvidas, algumas questões que surgiram dessa primeira oficina,
A gente teve aquela abertura, então a gente pegou um pouquinho do tempo, mas quem tiver alguma dúvida, colocar no grupo, daí amanhã eu já posso entrar, inclusive desses 10 minutos antes com o Maurício, ou 5 minutos antes, para ele poder já estar tirando essas dúvidas. E aí tem mais 2 dias, né? Então eu acho que a gente consegue sanar qualquer questão que possa surgir. Com certeza, mas a sua ideia é ótima. A gente coloca as perguntas do lado ali, vamos trabalhando elas uns minutos antes de começar. Sanou, legal, vamos avançar. A gente avança. Perfeito. Então, eu queria só convidar agora o Emerson Pinduca, nosso parceirão aí do Sebrae Rondônia, para fazer algumas palavrinhas rapidinho. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? O Maurício deve estar me estranhando, né, porque eu tô sem barba hoje, né? Eu estava tentando entender quem é esse rapaz que eu conheço de nome, mas não de rosto. Pois é, né? Inovação, né? Inovação. Com certeza. Dá um pouquinho para poder não ficar carne de vaca. Eu estava acompanhando aqui o que vocês estavam falando, Wilson e Maurício, e realmente os meninos eles estão buscando conteúdo, estão buscando informação, e quando o Wilson falou para mim do interesse de participar dessa jornada, dessa capacitação, eu achei de suma importância, justamente pelo fato que eu vivenciei isso no ensino fundamental. A professora pegou uma folhinha para o aluno preencher, pintar as frutas, e de repente o aluno estava pintando um limão de roxo. E aí a professora chegou e falou assim: menino, não existe limão roxo, existe um limão verdinho, um limão mais amarelinho e um que é mais laranjadinho, que é o limão Tahiti, o siciliano e o limão galego. Não existe limão roxo. E aí ele não quis bater de frente com a professora, né? E na hora do intervalo ele foi lá na direção e pediu para a tia imprimir lá do Google o limão roxo. E a tia foi lá e imprimiu para ele, achando que era trabalhinho da escola. E aí ele chegou, colocou em cima da mesa da professora. E a professora chegou do intervalo e estava lá limão roxo. O único lugar do mundo que tem limão roxo é na Colômbia. E ele descobriu pesquisando na internet. E a questão é justamente essa: quantos cursos alavancar de R$1 tem aí? Quantos cursos significativos como esse alavancar tem por aí? Quanto conteúdo nesse período de pandemia foi lançado no mercado e que a gente, enquanto ponto de referência, tem que balizar o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque da mesma forma que tem cursos espetaculares feito esse do alavancar, tem vários cursos que eu fiz que não vale a pena o tempo que você investe nele. Então, o professor, mais do que nunca nesse processo de transformação, ele deixou de ser o cara detentor do conhecimento, mas o mediador daquilo que faz sentido e que não faz sentido. Então, mais do que nunca, a gente tem que trazer o aluno para o nosso lado, mas a gente tem que ter o conhecimento para equalizar e os dois juntos conseguirem chegar a um consenso, ou se não chegarem ao mesmo consenso, cada um respeitar o ponto de vista do outro e cada um seguir a sua jornada. Então, quando se trata desse processo de aprendizado, é muito importante a gente estar alinhado que aquele ente que ficava no monólogo à frente da turma acabou, né? A gente agora precisa ser ente transformador. Eu mesmo, quando vou para alguma palestra, me preparo muito, mesmo já sabendo do conteúdo. Porque possivelmente do outro lado tem alguém que já assistiu vários cursos, tem acesso a vários conteúdos, e aí é a hora da gente linkar tudo isso. Então, foi uma oportunidade mesmo que o Wilson está nos dando para poder mostrar o quão a gente pode evoluir dentro desse processo e quão a gente pode ser valoroso para esses alunos que estão saindo agora para o mercado de trabalho e eles saírem tendo ainda a gente como referência. Então, a gente está sempre à disposição. Maurício é um parceirão de sempre aí. Fiz os cursos todos dele, todos. É por isso que, na hora que falou assim, um parceiro para poder entregar esse conteúdo, o primeiro cara que veio à mente foi ele, porque realmente o conhecimento que eu tenho de vários pontos hoje vem dos cursos que ele faz, investimento próprio, tá? Vale a pena aí. Wilson, muito obrigado aí pela parceria, e na quinta-feira eu apareço aí para a gente falar de comportamento empreendedor, linkando tudo com o que o Maurício vai falar hoje e amanhã aí. A gente vai fechar, fazer a engrenagem funcionar, tá? Obrigadão aí pela oportunidade. Perfeito, obrigado, Emerson. Obrigado, Pinduca. Maurício, considerações finais, e aí depois eu te caminho as dúvidas amanhã para a gente poder sanar do pessoal. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer, né, como o Emerson falou, uma oportunidade incrível, sempre que a gente pode, eu sei ele também é um entusiasta,
mas sempre que me convidam para participar de algum trabalho assim, é uma alegria muito grande. Mais uma vez eu agradeço a toda a equipe por esse convite, a toda essa participação, e dizer que amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário, uns 10 minutinhos antes, para poder sanar algumas perguntas, para poder nivelar algumas informações, alguns entendimentos. E amanhã a gente vai trabalhar com um negócio interessantíssimo. A gente vai começar a pôr a mão na massa, dividindo uma ferramenta que eu levei mais ou menos 12 anos para construir, e hoje ela está presente, dos 43 países que eu atuo, ela já está presente em 38. Então é uma ferramenta simplérrima, e talvez o maior diferencial dela seja ser simples. E aí a gente se encontra amanhã e continua esse bate-papo. Perfeito, muito obrigado, Maurício. Pessoal, então, a gente se encontra amanhã. Não se esqueçam de registrar sua frequência ali, sua presença no formulário do Google Forms, beleza? E amanhã, horário local, 14 horas, horário de Brasília, 15 horas. A gente se encontra amanhã. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Maurício. E já agradecer ao Sebrae novamente. Obrigado, Elisandra, gerente do Sebrae daqui de Roraima. Obrigado, Emerson Pinduca, Sebrae de Rondônia. Valeu, gente. Até amanhã. Boa tarde, boa noite.